Fala rapaziada do canal, JR, Off React. Galera, essa semana aí a gente sabe que a semana foi bem carregada aí, né? Com essa primeira sessão aí de Nicolas, né? Então eu separei aqui uma das melhores partes, né? Os melhores cortes aí da primeira sessão de Nicolas como presidente da Comissão de Educação. Beleza? Espero que vocês curtam aí. Comenta, compartilha, faz qualquer coisa aí, beleza? Para ajudar nós. Um abraço. Esclarecendo o seu questionamento, a equipe, né, e o quadro de equipe, ela tem de arbítrio ao presidente, até mesmo porque ele quer trabalhar com a sua equipe. Nós fizemos uma substituição, trouxemos pessoas da CFFC, como, por exemplo, nós temos aqui o Ulisses, né, que foi secretário da deputada Bia Kiss, nós trabalhamos juntos também, então, por afinidade, também o trouxe para cá. Nós temos também a Fátima, nós temos a Letícia, perdão, Letícia. Nós temos a Letícia, a Fátima está aqui. A Letícia, perdão, Letícia. A Letícia e a Fátima aqui, perdão. E nós temos diversas, obviamente, mudanças que nós fizemos, pessoas que foram de confiança também, né, obviamente, outras pessoas que estavam aqui, e não há, acredito, nenhum prejuízo nesse sentido com relação às pessoas de carreira que já estavam. Foi somente uma modificação para melhor atendermos aqui. Tenho certeza que são pessoas também extremamente capacitadas que vão estar aqui na equipe para poder dar um bom trabalho aqui para a nossa comissão. Nós temos solicitação aqui de tempo de liderança para o capitão Alden, do PL. Senhor presidente. Deputado Ismael. Perdão. Há alguma orientação sobre as vice-presidências? Não recebemos nenhum tipo de ofício com relação a vice-presidências, acredito que ainda esteja em trâmite de acordo, tá certo? Então, nós não recebemos nenhum ofício para ser colocado hoje, por isso nós não colocamos ainda a votação. Acredito que até semana que vem seja necessário colocar isso para a comissão ter vice-presidência. Deputada Sâmia. Há uma lista de oradores para... No que consta como debate da comissão, o senhor pretende chamar agora para a gente fazer esse debate ou ao fim da votação? Então, os deputados foram levantando a mão e eu fui anotando aqui, inclusive Fernando Máximo é o próximo. Antes eu só vou dar a palavra prioritária para o líder, o capitão Alden, depois eu retomo a lista. Do isso, sistema. Exato. Então, se puder, depois... Sim, depois do líder fazer a Fernando leitura da Mineiro. lista, para que a gente saiba quem está inscrito, quem não estava. Se foi no visual, Vossa Excelência pode não ter percebido alguma mão levantada. Mas depois, claro, primeiro a palavra do líder, Não, quem perfeito. prefere. Eu vou Fernando Mineiro. Fernando Mineiro, perdão. Falei Fernando Máximo. Não, Tá a gente já... Alta, a gente está... Sugiro... Quer fazer uso da palavra? Perfeito. Hoje aqui, todo mundo quer falar, eu entendo como se fosse o primeiro dia de aula, fala seu nome, o que veio fazer aqui, não tem problema, tá certo? Eu só vou passar a palavra primeiro para o capitão Alden, pela liderança, com a palavra, deputado Alden. Para a população brasileira, o primeiro deles é a discussão do Plano Nacional de Educação, que nos próximos 10 anos vai definir as diretrizes da educação básica brasileira, sobre a qual nós vamos nos dedicar muito aqui no Congresso, mas sobretudo na sociedade, que é a mais interessada para que a educação pública brasileira de fato funcione e atenda todas as expectativas e necessidades. Mas tem um tema que me preocupa muito, eu queria fazer uma sugestão, presidente, para que a gente possa ouvir aquele que foi nomeado como relator da proposta do novo ensino médio, que é o Mendonça Filho. Acabei não protocolando formalmente esse pedido, mas eu gostaria de fazer o pedido à Vossa Excelência e aos demais membros também dessa nossa comissão, porque houve um boato, né, uma informação extraoficial, mas a gente sabe que os boatos aqui na Câmara sempre têm um fundo de realidade, de que em breve, provavelmente na próxima semana, o projeto do novo ensino médio 2.0, repaginado, porque o relatório, da forma como foi apresentado, é bem semelhante à tragédia do que foi a reforma do ensino médio, que causou muito mal para os nossos estudantes, que aprofundou as desigualdades, que reduziu a carga horária das disciplinas obrigatórias, precarizou o trabalho dos professores, obrigando eles a ministrar disciplinas que não dizem respeito a uma formação digna para os nossos alunos e acabou com o conceito de notório saber. Enfim, esse relatório é muito semelhante, mas é inadmissível que a gente vote ele, vá à votação na próxima semana do plenário, sem que a gente possa inquirir, dialogar e debater com o relator dele. Então, eu queria fazer essa proposta para que ele possa ser ouvido no início da nossa próxima reunião aqui da Comissão de Educação, porque não é um tema menor, tem muitas entidades, professores, estudantes acompanhando e gostariam também de que esse debate pudesse ser feito, né, das reivindicações das diferentes categorias que, infelizmente, não foram atendidas nesse novo relatório. Uma segunda temática é que eu queria saudar o governo federal pelo anúncio das mais de 100 novas unidades de institutos federais. Acho que é fundamental um processo de interiorização, de aumento da qualidade da educação para os nossos jovens, mas, ao mesmo tempo, eu também quero saudar os servidores dos institutos federais brasileiros que, nesse momento, se encontram em greve, em mobilização. São mais de 30 que estão em greves entre institutos federais e universidades e mais de 50 que estão em mobilização por melhoria das condições de trabalho, por um reajuste salarial digno, porque esse ano foi oferecido 0%, e eu
eu, como trabalhadora, não acho isso uma questão razoável, principalmente diante das necessidades da população brasileira, do encarecimento dos preços, e que a mobilização possa ser frutífera e vitoriosa. Também saudar os servidores municipais de São Paulo, principalmente aqueles que são da educação, considerando essa nossa comissão, que também tiraram greve a partir do dia de hoje contra as políticas e os ataques do atual prefeito, Ricardo Nunes. Para concluir, presidente, te peço só mais 30 segundos, perdão que eu acabei me estendendo, muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os rumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo, de distração de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Mas não temo definitivamente, porque eu acho que a sessão no dia de hoje ela dá um demonstrativo de que não é tão simples. Mexer com a educação pública brasileira não é tão simples. Criar distrações numa correlação de forças que não é favorável para aqueles que não acreditam na educação. E não é tão simples lidar com a força e com a realidade da educação pública brasileira. O último que tentou fazer isso na presidência da República está inelegível e daqui a pouco vai estar preso. Então, que fique de alerta para além do seu tempo ter acabado. E agradeço, presidente, a gentileza pelos 30 segundos a mais. Claro, sempre será concedido. Da extrema-direita tem que dar para nós também, não é mesmo? Eu preciso agora falar. Deputada Sena, não sei se você percebeu, Vossa Excelência percebeu, mas nenhum, absolutamente, inclusive dos seus colegas, fizeram ataques com relação pessoais à presidência, e concordo que é um direito seu. Só que foi um compromisso feito por todos, inclusive eu estou feliz quanto a isso, que disseram que deixariam divergências políticas, partidárias, ideológicas, pessoais de lado. E a senhora profere isso. Então, se eu, e te respondendo, que aí você me dá esse direito também de responder, se eu com 1,5 milhão de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim, eu estou aqui, ok? Então, nós vamos continuar da forma que nós estamos desde aqui do começo. Deputado Como eu disse, Ottoni não temo, eu de apenas Paula. lamento, não é mesmo? Ok, é o seu direito, eu também lamento por muitas coisas, e nem por isso eu falo. Deputado Ottoni de Paula. Senhor presidente, senhores deputados, grande satisfação nós reiniciarmos as nossas atividades nesta Comissão de Educação, que de fato eu considero sim ser uma das mais importantes desta Câmara de Deputados. Considerando que principalmente estamos tratando com os futuros dos nossos jovens, e não somente os jovens, mas toda a cadeia produtiva, científica, seja escolas públicas ou privadas. Então é de extrema importância que de fato a gente consiga fazer com que os trabalhos sejam encaminhados, independente de ideias, de ideologias, de posicionamentos partidários. A nossa proposta é essa, de fato, fazer um trabalho realmente de forma profissional, de forma técnica, e, claro, haverá embates, haverá discussões ideológicas, mas essa primeira fala no sentido de realmente sensibilizar a todos nós, independente do partido, que a gente consiga colaborar, de fato, com o presidente desta comissão, com os demais parlamentares, para que a gente avance nas pautas prioritárias que tem tantos problemas que precisam ser realmente discutidos, analisados. E mais do que isso, propor soluções. Porque não adianta ficar apenas apontando falhas, apontando problemas e não vir com as soluções propostas. Eu tenho ficado, senhor presidente, muito preocupado, inclusive, com recentes declarações de alguns parlamentares da esquerda, especialmente do PCdoB, PSOL, essa galera comunista, que tem tentado a todo momento frear, obviamente, o avanço do que eles chamam da extrema-direita, do bolsonarismo, especialmente nas igrejas. Estão querendo aqui limitar, inclusive, aonde e quando nós podemos fazer posicionamentos políticos. É mais uma clara e evidente posição de ditadura, porque eles acham que nós vivemos em uma democracia, falam o tempo inteiro em liberdade, falam o tempo todo em uma série de direitos e garantias fundamentais, mas eles mesmos não condenam países que veementemente aqui são defendidos. Venezuela, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, tem acontecido diversas questões contra as liberdades, contra a democracia, e aqui ninguém fala. E aí é fácil apontar o dedo para o outro, é fácil apontar o dedo para o outro lado, mas não fala de si mesmo e daqueles que eles veementemente defendem aqui nesse parlamento, nos vários pronunciamentos que são feitos pela Casa. Eu queria aproveitar o ensejo, senhor presidente, já no início dessas atividades aqui na Comissão de Educação, e fazer uma nota de repúdio aqui, a fala do governador Jerônimo, que depois que falou, depois do que disse o que disse, tentou, se é que existe desdizer, tentou desfazer a fala dele na rede, dizendo que o professor, a escola que reprova o aluno, é autoritário, é fascismo, é preconceito. E aí tentou depois via público dizer que não foi muito bem assim, mas o próprio PCdoB, lá na Bahia, inclusive, postou, inclusive, notas de repúdio contra esta fala do governador. Então,
Até que, enfim, parece que houve uma luz, parece que houve um entendimento de que também não pode ser possível um governador simplesmente dizer, que, através de uma portaria, que todo aluno que seja reprovado em até 5 matérias, que ele poderá avançar no curso seguinte. E aí, da forma como foi dito, e todo mundo, todo o Brasil viu e assistiu às falas dele, entendeu muito claramente. Se houver reprovação, aquela escola, aquele professor será taxado de autoritário, de preconceituoso, que está tentando se criar um apartheid, não sabe o prejuízo psicológico que pode dar para aquele aluno a reprovação. Mas não cabe ao professor essa decisão de aprovar ou não, não cabe a um conselho, que já foi definido, inclusive, que vai avaliar, inclusive, se aquele aluno preencheu todos os pré-requisitos para avançar ou não no curso seguinte. Por que o governador tem que se meter nisso? Intimidando professores, ameaçando. E aí vem essa tal lei, número 14.818, que institui o incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança aos estudantes matriculados no ensino médio público. Quase 20 bilhões de reais serão destinados para esse tal auxílio, incentivo, para que o aluno permaneça na escola. Não nos esqueçamos aqui que não adianta o aluno continuar na escola, recebendo incentivo financeiro para continuar na escola, numa escola que mais parece um presídio. Porque hoje, meu amigo anterior aqui disse que frequenta escolas, visitou escolas e não vê essa coisa toda que pintam da escola pública, dos institutos federais. Eu acho que tem que escolher melhor esses locais que o senhor está visitando, porque o que eu tenho visto na Bahia realmente é o contrário. São escolas, muitas delas, que se parecem um presídio. Ah, capitão, o senhor está dizendo que a escola é um presídio? Não, estou dizendo que a concepção física parece um presídio. Porque eu vou falar com o diretor da escola, grade na porta. Eu vou na cantina comprar uma merenda, grade na cantina. Eu vou na sala de aula, tem lá ar-condicionado, tem um televisor, tem um data show, grade para não levar equipamento. Todos os dias, escolas pichadas. Escolas que não têm quadra poliesportiva, escolas que não têm piscinas, escolas que não têm aulas, laboratório de idiomas. O que adianta eu pagar um aluno, incentivar um aluno com uma bolsa, com um incentivo, para ficar na escola dessa? O que adianta eu pagar esse tipo de auxílio se ele não é acompanhado mês a mês, inclusive no seu acompanhamento psicopedagógico, ele está tendo desenvolvimento adequado à sua série, ele está tendo realmente bom aproveitamento, ou vai chegar no final do ano e vai dizer assim, olha, porque um dos critérios está aqui, ser aprovado ao final do ano. Então ele pode não ter essa escola toda perfeita, com as condições mínimas exigidas, não ter nenhum estímulo para continuar naquela escola, o professor que vai lá e faz de conta que dá aula, e está tudo incerto, aí no final o governador vai exigir que aquela escola aprove o aluno mesmo perdendo em 5 matérias. E aí, no final vai ganhar aquele estímulo, aquele incentivo da Bolsa. Então, fiquemos alertas com relação a essas proposições que estão tramitando aqui na casa, e aquelas que já viraram lei, porque já está lei, nem passou aqui pela comissão, já foi direto, né, para o plenário. Então, vamos ter cuidado, as nossas decisões podem interferir seriamente no futuro das nossas crianças. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel Zul. Com a palavra, deputado Pedro Campos Nevou. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Queria começar reforçando uma palavra que dei aqui na última sessão, o presidente não estava presente, mas parabenizá-lo pela condução à presidência da comissão, parabenizá-lo também pela sua filha, saúde para a sua família, e dizer que a gente está na torcida, que Deus lhe dê sabedoria e iluminação para conduzir os trabalhos dessa comissão, que com certeza vai ajudar muito o povo brasileiro. E acredito que nossa torcida já está se concretizando de alguma forma. Fiquei feliz em vê-lo no Palácio do Planalto, no lançamento dos 100 novos institutos federais que o governo federal vai fazer. Contamos com o seu trabalho de fiscalização também dessa execução. Muito confiante que o governo do presidente Lula, que pegou o Brasil com 140 institutos federais e pôde, depois, junto com a presidenta Dilma, entregar mais 420 novos institutos federais, vai conseguir cumprir essa meta de 100, que o próprio presidente está dizendo que está achando pouco. A gente acha também que quer ver os institutos federais chegarem a 1000. E entrando nessa discussão importante, os institutos federais, para mim, são um modelo e um exemplo do que deveria ser o ensino médio no país. E a gente precisa, o quanto antes, aprovar o novo ensino médio, rever o erro que foi cometido, principalmente, e aqui eu queria ser correto com o ex-ministro Mendonça Filho, principalmente na implantação do novo ensino médio. Se a ideia já saiu meio nas coxas ali e tinha seus problemas, a implantação foi terrível. O que o governo do presidente Bolsonaro fez com os estudantes foi terrível. Ele criou uma descoordenação, vários itinerários formativos que não dialogavam com o Enem, não conseguiu mexer no Enem e criou essa confusão que a gente tem que resolver o quanto antes, aprovando o novo ensino médio, para não ter mais uma geração perdida. E entrando nos problemas que eu tratei na última reunião, queria trazer aqui novamente os problemas reais, objetivos da população, entre eles a questão do acesso à água. Hoje, essa comissão vai ter a oportunidade de se juntar ao plenário da Câmara dos Deputados na votação de 2 projetos muito importantes.
Um deles diz respeito à Operação Carro-Pipa, que é a última linha de defesa, comandada inclusive pelo Exército Brasileiro, da população que tem sede e que precisa ter água. E por uma emenda do meu mandato, a gente vai incluir as escolas públicas dentro da Operação Carro-Pipa, para que essas escolas que hoje não têm água na sua torneira possam receber o caminhão do Exército Brasileiro para ter água na sua torneira, e a gente espera a sensibilidade dos membros dessa comissão e do plenário para aprovar esse projeto e a gente garantir também que a Operação Carro-Pipa seja a última linha de defesa da educação pública e da água para os estudantes. E o outro projeto é da deputada Duda Salabert, parabenizá-la pelo projeto Água nas Escolas, que é para a gente não precisar do carro-pipa, a gente buscar outras soluções, cisternas, perfuração de poços e garantir água nas escolas. Vai ser votada a urgência no dia de hoje e eu tenho certeza que essa comissão também vai votar pela urgência do projeto da deputada Duda da água nas escolas. Obrigado, deputado Capitão Alden. Antes de passar a palavra para o deputado com o sobrenome mais bonito desse Brasil, Fernando Mineiro, eu quero só ler a lista aqui para poder todos ficarem atentos com relação às ordens. Fernando Mineiro falará, depois eu vou passar a palavra para o líder Rafael Brito, Coronel Zuco, Lídice da Mata, deputado Ivan Valente, deputado Luiz Lima, pastor Marco Feliciano, Daniel Barbosa, deputado Tarcísio Mota, Duda Salabert, Samuel Bonfim, é o número 13, finalizou. Até então, deputado Ottoni, agora eu vou visualmente aqui, se algum deputado requerer, a gente vai colocando aqui. Antes disso, perfeito. Eu quero só sugerir algo aqui, então, se todos estiverem de acordo, para a gente ter um andamento melhor. Vamos ouvir o Fernando Mineiro, depois o líder Rafael Brito, a gente vota os requerimentos, depois eu abro a palavra, pode ser para todos, só para a gente ter primeiro a votação dos requerimentos, ok? Deputado Fernando Mineiro. Senhor presidente, primeiro eu quero também dar meu bom dia a todas e todos aqui presentes. Eu acho que, pela vontade de cada um e cada uma aqui, já mostra que essa comissão teremos um ano de profundos debates. Porque aqui, nessa comissão, senhor presidente, talvez seja a mais plural dessa casa. Como diz o deputado que nos antecedeu, aqui tem a galera comunista, tem a galera petista, a galera socialista, a galera direitista, a galera ultradireitista, a galera pessoalista, tem todas as galeras aqui. E é muito bom, senhor presidente, a despeito das diferenças que nós possamos ter e temos, ouvir do senhor que está propondo a conduzir os trabalhos de forma respeitosa e democrática nessa casa. Nós, da bancada do governo, e que subscrevemos o requerimento para o debate, eu quero falar do requerimento, a presença do ministro Camilo aqui, temos muito claro que, independente de qualquer posição, o rumo da educação do Brasil, nos próximos 3 anos, que o primeiro ano já foi, vai ser traçado pelas políticas implementadas pelo governo do presidente Lula, porque assim escolheu a sociedade brasileira, porque assim escolheu a maioria do povo brasileiro. É óbvio que os setores que foram derrotados nas eleições passadas querem e vão lutar, e é natural e é democrático, assim seja, para impor a sua pauta. Mas tem que lutar para fazer isso e fazer isso dentro das discussões respeitosas e entendendo o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, ontem o senhor teve a oportunidade de acompanhar o lançamento do CIF, o senhor estava lá, e viu a energia, e viu a sintonia, e viu a vontade do nosso governo de avançar e enfrentar os graves problemas da educação brasileira. Então, no sentido, senhor presidente, de contribuir e dar o rumo, porque é a partir do que o MEC vai apresentar como projeto que nós vamos debater, que nós vamos intervir, que nós vamos deixar claro se vamos ajudar e contribuir para avançar ou se vamos firmar trincheiras contrárias àquilo. Então, é fundamental. E é óbvio, senhor presidente, alguém falou aqui, vou marcar data. Eu gostaria de sugerir, a gente não convida a pessoa e marca a data para cada gente vier. Então, eu gostaria de sugerir que a comissão, a presidência, entre em contato com a assessoria do ministro, e nós podemos ajudá-lo nisso, para marcar o dia, semana que vem, se der a data. E eu tenho certeza que o ministro virá, porque ele esteve aqui em vários momentos, senhor presidente, esteve aqui em vários momentos debatendo, porque é o compromisso do governo, o compromisso do ministro Camilo com a apresentação e o debate. E eu gostaria, inclusive, de colocar à disposição dos membros dessa casa, senhor presidente, eu apresentei um requerimento propondo uma audiência aqui nessa casa para debater as deliberações da CONAI. Porque se diz tem muita desinformação sobre o CONAI. Tem gente que fala da CONAI, da última etapa da CONAI, sem levar em consideração que a CONAI começou lá na base, lá nos municípios. Mas isso é um debate que nós vamos fazer adiante. Eu apresentei, para concluir, senhor presidente, apresentei um requerimento para que a gente convide aqui, realize aqui um debate sobre as resoluções da CONAI e a gente possa, então, esclarecer, debater e mostrar tudo que foi a riqueza daquele momento. Então, muito obrigado, que a gente tenha um bom debate aqui durante esse ano. Obrigado, deputado Fernando. Antes de passar a palavra para o líder Rafael Brito, eu gostaria de ler aqui o requerimento e fazer uma proposta para que a gente vote em globo. E, primeiro, obviamente, lerei todos os requerimentos para que tenham ciência. O requerimento 21 e 24, que diz respeito ao convite do ministro Camilo Santana, e os demais requerimentos, número 266-2023, da senhora delegada Adriana Cossi, que requer a realização de audiência pública
Pública para debater a instituição do Dia Nacional da Robótica e o requerimento de número 7, 2024, da senhora Adriana Ventura, que requer a realização de reunião de audiência pública para debater o estudo de línguas estrangeiras nos currículos de ensino fundamental. Podemos votar o requerimento 21, 24 e 2 requerimentos da pauta em bloco. Logo após eu abro a palavra para todos os deputados que queiram fazer o uso da palavra. Todos estão de acordo? Em votação, os requerimentos 21, 2024. Eu gostaria de subscrever, presidente, o requerimento número 7 da deputada Adriana Ventura. Ok. Estão anotando. Perfeito. Em votação, os requerimentos 21, 2024, 266 de 2023 e 7 de 2024. Aqueles que os aprovam permaneçam como se acham aprovados. Agora nós damos continuidade às falas com a palavra líder Rafael Brito. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria iniciar, presidente, dando parabéns pela sua eleição, desejando um bom trabalho nessa que, sem dúvida, é a comissão mais importante dessa casa. Há uma responsabilidade e uma expectativa muito grande em relação a essa condução. A casa foi muito bem conduzida no ano passado pelo presidente Moses e eu torço e espero e contribuirei para que a gente possa continuar com o trabalho produtivo que essa casa vinha apresentando no ano anterior. Eu queria só colocar algumas coisas, presidente e senhoras deputadas e senhores deputados. Eu sinto falta, às vezes, de algumas discussões nessa comissão. Eu acho que a gente não pode, esse ano, inclusive, justamente porque há essa expectativa a respeito desse trabalho, dessa condução, perder tempo da comissão, perder tempo dos deputados e das deputadas com discussões que, na verdade, não são as discussões que interessam a educação do nosso país. Há uma diferença muito grande na discussão que interessa a rede social, na discussão que gera engajamento de rede social e na discussão que, na verdade, muda a vida das pessoas que estão precisando. E eu vou citar aqui alguns casos. Eu queria muito, presidente, durante esse ano, ouvir, votar e participar de discussões sobre o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE. Há uma série de projetos a respeito desse tema. Reajuste automático, a novo financiamento, aumento de valor. Eu acho que isso é importante e eu vou dizer por quê. Nesse exato momento que a gente está aqui sentado e discutindo, às vezes, coisas que não são importantes, 37,7 milhões de alunos em todo o nosso país da educação básica pública participam do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Deles, a grande maioria tem na alimentação escolar ou a principal ou a única refeição do seu dia. E a gente aqui cobra índice, meta, IDEB, a gente cobra prova SAEB, Enem, resultado. Como é que a gente vai cobrar resultado e aprendizagem de um aluno que está passando fome? Como a gente cobra que o aluno saia bem em português, em matemática, que saiba e se alfabetize na idade certa, se ele está com a barriga vazia e com o estômago roncando? E o valor do PNAE hoje, e reconheço que o MEC fez um grande avanço, porque há 10 anos o PNAE não era reajustado, é de 50 centavos por refeição por aluno. Quem aqui consegue fazer uma refeição com 50 centavos? O que é que dá para comer com 50 centavos? A gente viu no ano passado e no ano retrasado uma série de reportagens, inclusive, professor Reginaldo Veras, com escolas aqui do Distrito Federal, em que as crianças dividiam um ovo na alimentação. Dividiam um ovo cozido na hora da alimentação. São 38 milhões de alunos aproximadamente. É uma Argentina, quase uma Argentina. E a gente, às vezes, perde o nosso tempo com discussões que não são importantes para a vida do cidadão. Falo de outro assunto mais rapidamente. Água potável nas escolas. Nesse exato momento, 1.373.000 alunos estão estudando em escolas que não têm abastecimento de água potável. São quase 8 mil escolas em todos os estados do nosso país, todos os estados do nosso país. Além das escolas que não têm abastecimento de água potável, a gente tem outras 3 mil escolas que nem abastecimento de água têm. São 330 mil alunos que estão estudando nesse momento em escola que nem abastecimento de água tem. Vamos falar de banheiro, já que a gente às vezes fala de banheiro de forma errada, confundindo a conversa. Existem nesse momento 4.986 escolas no Brasil inteiro que não têm banheiro. Não tem banheiro. São 440 mil estudantes que estão estudando nesse momento em escola que não tem banheiro. Vamos falar de valorização profissional. Há uma série de municípios em todo o nosso país que nem cumprem o piso do magistério. Há um projeto de lei aqui importante para a gente votar, que cria o piso dos outros profissionais da educação que são também importantes. A gente precisa votar e encarar esse desafio. E aí, para que a gente não fale que tem professor que vai lá e dá aula de qualquer jeito, isso não é verdade.
Pelo contrário, o professor dá aula com muito amor, com muito orgulho e enfrenta uma série de dificuldades para conseguir dar aula. Então não é justo que a gente gaste o nosso tempo e o que precisa para mudar a vida das pessoas com conversa de rede social. Essa que é a grande verdade e é o seu grande desafio, presidente, durante a condução dos trabalhos desse ano, dessa comissão. Quanto mais se politizar o discurso, mais perde a população pobre do nosso país. Quanto mais o discurso for político, mais estará perdendo todos que fazem a educação do nosso país. Quanto mais a gente perder e gastar o nosso tempo com os assuntos que não são importantes para a vida do cidadão, mais a gente vai estar desperdiçando, como o senhor mesmo falou, dinheiro público com essa comissão. Ainda falta a gente falar de creches, falta falar de fiéis, falta falar do orçamento das universidades federais, dos institutos federais, falta falar do pé de meia, que começará a pagar agora no dia 26 de março. E eu ouvi já pessoas falarem, não aqui, em outras oportunidades, aqui na Câmara, que é um absurdo pagar aluno para estudar. É um absurdo pagar aluno para estudar, é um absurdo pagar os nossos filhos para estudar. Mas o filho do pobre que está com fome não é absurdo. O concorrente do ensino médio no nosso país e em qualquer país pobre é a fome. É a capacidade que esse aluno tem de trabalhar, fazer qualquer coisa, carregar um carro numa feira, ajudar uma família em qualquer coisa para que ele possa se alimentar. Então o pé de meia é uma conquista da sociedade e eu tenho dito em todo canto que é o principal investimento que a sociedade do presente está fazendo agora na sociedade do futuro. A gente perde por ano, a educação perde por ano 500 mil jovens que saem do ensino médio, e em sua grande maioria não é porque a escola não é conectada, não é porque não tem equipamentos digitais, não é porque ele não gosta da aula do professor, eles saem para comer, para cuidar de um irmão, saem para ajudar a família. Esse é o Brasil de verdade. Essa é a educação que a gente precisa discutir aqui esse ano e nos próximos anos. Não é a educação da bolha, da curtida, do comentário, não é a educação do engajamento, é a educação de 38 milhões de alunos só na educação básica, na rede pública, que estão, nesse exato momento, dependendo do que nós faremos daqui para frente. Então, esse é meu apelo, presidente. Conte com a nossa ajuda. Eu, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, coloco a frente à disposição para os bons andamentos dessa casa. Eu queria sugerir, só no final da minha fala, que a gente pudesse, já na próxima semana, convocar os líderes de bancada ou quem queira participar aqui desta comissão para que a gente faça, na presidência, um acordo de procedimento, para que a gente já na próxima reunião tenha um acordo de procedimento bem definido sobre votação, sobre pauta, sobre relatoria. Então era importante que a gente ultrapassasse essa fase para que essa comissão continuasse produzindo. Muito obrigado, parabéns a todos. Obrigado, deputado. Próxima oradora, a deputada Lídice da Mata, logo após Ivan Valente e Luiz Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que nós iniciamos o trabalho dessa comissão, e eu quero parabenizar a todos que aqui estão dando coro para que ela funcione, que é uma das mais importantes comissões da Casa, com a afirmação de qual deve ser o seu desafio. E se nós estamos dizendo isso, é porque existe uma dúvida de que ela possa cumprir esse desafio. E eu acho que nós temos possibilidade de fazer esse desafio ser cumprido, se fizermos o oposto do que alguns disseram aqui, que disseram que nós devíamos fazer uma pauta e começaram a atacar os partidos que pensam diferente dele, que disseram que nós devíamos tratar das questões nacionais e começaram a entrar nas questões de suas províncias, que não se concentraram naquilo que é o que mais importa a esse país, que é fazer com que as nossas crianças, adolescentes e jovens possam encontrar uma escola pública gratuita, de qualidade e inclusiva. Esse é o conceito essencial da escola que o Brasil precisa, necessita. E Vossa Excelência, como presidente, está desafiado a conseguir fazer com que este plenário possa ter no centro essa discussão. A discussão do Plano Nacional de Educação, que aqui já foi relatada, a discussão da reforma do ensino médio, que aqui também já foi ressaltada, o programa de alfabetização na idade certa, que o próprio ministro falou ontem, o programa da expansão da rede de ensino médio, das escolas de tempo integral, das escolas federais, dos institutos federais de educação, que o senhor próprio esteve presente, né? Dos institutos que são os institutos voltados para o ensino tecnológico, científico, das universidades públicas. Tudo isso foi dito aqui. Mas se nós formos para a discussão
de ver quem é que pode atacar mais o outro, aí, gente, essa é a profissão de todos. O parlamento é isto, é falar. Nós não devemos apenas falar, devemos apresentar soluções. E, em vez de ficarmos procurando aqui fazer o ataque da expressão moderna, lacrando uns aos outros, nós não vamos para lugar nenhum, presidente. E esse é o desafio do senhor, porque o senhor, na casa, infelizmente, teve alguns momentos em que se posicionou dessa maneira. Eu creio, estou lhe dando voto de confiança de que Vossa Excelência, na presidência dessa comissão, passe a ter uma postura que seja a postura necessária para comandá-la com imparcialidade, com democracia, e por isso mesmo acho que estava no momento de Vossa Excelência convidar os líderes de cada partido na comissão para discutir a súmula de procedimentos que todo ano é feito, para que nós possamos ter os trabalhos da melhor forma conduzidos. É a minha solicitação. Deputado Rafael Brito, exímio orador e que descreveu perfeitamente, né, o estado das coisas, né? Não está boa as coisas e nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas que levaram ao estado de que nós estamos hoje. Quero passar a palavra para a líder professora Luciene Cavalcante. Paulo Freire nos ensina que manter a esperança num país como o Brasil é um ato revolucionário. Com a imagem de Paulo Freire, quero daqui iniciar os nossos trabalhos nessa comissão. Quero dizer da importância da Comissão de Educação para a gente reafirmar os valores que estão consignados na nossa Constituição Federal. A valorização dos profissionais da educação faz parte dos princípios da educação. E esse espaço precisa dialogar com a materialidade do que acontece no cotidiano das nossas escolas. A gente precisa trazer aqui temas que são de fato relevantes, como projetos de construção de escolas. A gente tem mais de 70 milhões de pessoas hoje no nosso país que não concluíram a educação básica. A gente tem mais de 6 milhões de bebês e crianças que não têm acesso à educação infantil. E a situação de quem está dentro hoje do sistema educacional precisa avançar. A história da educação no nosso país é uma história de luta e resistência. Sempre foi assim. Por isso que hoje, nessa semana, na sexta-feira, a Rede Estadual de Educação de São Paulo, que é a maior rede do nosso país, estará em mobilização, estará em greve, porque lá no estado de São Paulo a gente está tendo um grave ataque aos direitos dos nossos estudantes, aos direitos dos nossos profissionais da educação. E também está em greve, a partir de hoje, a Rede Municipal de Educação da cidade de São Paulo, rede da qual eu faço parte. Eu sou professora, mais 20 anos de chão de escola pública, saí da escola eleita direto aqui para o Congresso Nacional e tenho como compromisso de vida a luta em defesa da educação. Por isso que a gente não vai aceitar como algo normal um deputado dizer que professor é pior do que traficante. Os professores exigem e merecem respeito. E é para isso que nós estamos aqui. Não há como a gente avançar na educação sem democracia e sem valorização dos nossos profissionais. E para concluir, presidente, peço mais 30 segundos, eu quero dizer que a gente tem algo muito importante para debater aqui, que é a implementação do Piso Nacional do Magistério. É uma lei que existe desde 2008 e hoje, eu não sei se os deputados aqui sabem qual que é o valor do Piso Nacional do Magistério. O senhor sabe, presidente, qual é o Piso Nacional do Magistério, o valor? Por 40 horas de trabalho? O que eu sei foi que aumentou o piso salarial no governo Bolsonaro de 33%. De fato, é o que eu sei. Hoje é R$ 4.580 por 40 horas de trabalho. Esse é o Piso Nacional do Magistério, que não é cumprido pelos municípios e pelos governos. Então, isso é algo que a gente precisa fazer. E nós temos uma outra tarefa muito importante, que é devolver ao conjunto dos profissionais de educação os 583 dias que foram roubados pela LC 173 do governo Bolsonaro, que congelou as carreiras dos nossos profissionais. Então, é com esse compromisso, em defesa da escola pública, dos seus profissionais, dos seus estudantes, que o pessoal estará aqui participando dos debates aqui dessa comissão e vamos em frente, que a luta é grande e é histórica. Muito obrigada, presidente. Próximo orador, deputado Luiz Lima, logo após Marco Feliciano, Daniel Barbosa e deputado Tarcísio Mota.
Presidente Nicolas, primeiro desejar sucesso, boa sorte. É fato que o senhor não só tem energia, mas tem um conhecimento atual de fazer político. Para aqueles que recriminam a internet, estamos em 2024, a comunicação mudou e a forma de você comunicar e chegar às pessoas, informação e conhecimento é bem diferente dos anos 80. Presidente Nicolas, eu fui presidente da Comissão de Esporte ano passado, eu tenho certeza que o senhor vai saber dirigir muito bem essa comissão e fazer com que a educação, assim como o esporte, seja uma forma de unir as pessoas e não afastar. Mas, como eu vivo de resultado e vivi de resultado a minha vida toda, eu gostaria aqui de falar sobre o ranking internacional da QS World University Ranking, publicado no G1 na Globo, em 2023, e que somente uma universidade está entre as 100 melhores do mundo, a Universidade USP. 5 universidades do nosso país, as 5 primeiras, 3 são Universidade de São Paulo. Na posição 220, a Unicamp, 371, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 409, a Universidade Estadual, a Unesp Paulista, e na 5ª posição, a Pontifícia, a Universidade Católica do Rio de Janeiro, na posição 595. Aonde eu quero chegar? O ensino básico, o infantil, o fundamental, o médio, em cada estado reflete a posição das universidades federais e estaduais, universidades federais 69. Então, eu acredito que o foco dessa comissão deve ser o ensino básico. São 178 mil escolas de ensino básico no nosso país. Dessas 178 mil, 38 milhões de alunos nas escolas públicas. Então, eu digo sempre o seguinte, eu estou no meu 6º ano como deputado, eu enxergo muito mais o secretário municipal, daquele pequeno município, muitas vezes mais importante até do que o ministro da Educação. Eu sou a favor de liberdade nos municípios e nos estados, não quero ver a educação brasileira engessada. A gente tem que ter um mínimo de convergência. Assim como uma final olímpica de natação, onde você tem os 8 melhores, cada um treina diferente, mas cada um tem uma convergência de um básico necessário. Então, através da criatividade de um secretário municipal de educação, de um secretário estadual, de um ministro, a gente vai começar a observar em cada estado como a gente está posicionado no ranking. E o que eu sinto muita falta na educação brasileira é a resistência em avaliar o aluno, o rendimento no município, no estado. Parece que a educação brasileira não gosta de competição, e a competição é saudável. A gente precisa melhorar, ao contrário que o deputado Zeca disse, eu peço mais 30 segundos e eu finalizo, presidente Nicolas. Concedido, deputado. Eu sou professor de Educação Física, formado em licenciatura plena, já dei aula na rede municipal do Rio de Janeiro, com 1.650 escolas, e é fato que a gente precisa melhorar muito. Recentemente, no município do Rio de Janeiro, município rico, com mais de 40 bilhões de orçamento, tem alunos ali na educação, no ensino fundamental, tendo aula num caixote. A gente teve, infelizmente, apresentações muito inoportunas ano passado, de cunho sexual, e eu acho que esse norte a gente tem que dar ao nosso país. A gente tem que ser criativo, mas não pode permitir ações como essa com as nossas crianças. Obrigado, presidente Nicolas. Obrigado, deputado Luiz Lima. E aí, rapaz, o que vocês estão achando? Se você chegou até aqui, ajude o nosso canal, curta aí, comenta, se inscreva no canal, pelo menos para dar aquele apoio. Ou então dá um legalzinho, beleza? Só para ajudar nosso canal. Estamos chegando aí para monetização. A gente sabe que a gente também precisa, beleza? A gente tem um trabalhozinho esforçado aqui de fazer os cortes para vocês assistirem, beleza? Vamos continuar. Até a próxima. Essa palavra para o deputado Coronel Zuco, logo após passaria a palavra para o Pedro Campos. Líder pediu o tempo aqui. Querido presidente Nicolas, primeiramente eu quero lhe parabenizar. O deputado federal mais votado neste país, que representa milhões de brasileiros. Corajoso, capaz, inteligente, alicerçados em princípios e valores que representam milhões de brasileiros. Parabéns, o senhor é um orgulho desta casa. Falaram em Paulo Freire, eu vou falar também num pensador. Olavo de Carvalho, vou lhes dar um conselho que eu mesmo segui desde a juventude, e só me fez bem. Se você está assoberbado de problemas, dívidas, doenças, dramas de família, despreze tudo e se concentre ainda mais nos estudos e na oração. Enquanto tudo em volta desaba, você vai ficando dia a dia mais forte. Quem dura mais, vence. E é só isso. Eu quero parabenizar, dizer que essa comissão é sim uma das comissões mais importantes desta casa. Educação é o que muda uma nação, que a torna pujante, que melhora a sociedade. Muito importante recebermos o ministro Camilo Santana, que infelizmente, na vinda a esta comissão, assumiu compromissos e não cumpriu, como, por exemplo, manter o programa existente das escolas cívico-militares e não avançar, mas manter o existente, e eu tenho gravado e mostro para quem quiser, não cumpriu a palavra e terá motivos para novamente falar, já que dos 27 estados da federação, temos aí dezenas que estão
implantando, aumentando e melhorando ainda mais este programa. Fica aqui, presidente, mais uma vez, o meu desejo que essa comissão tenha responsabilidade nas pautas e eu não tenho dúvida que Vossa Excelência irá conduzir de forma brilhante. Era isso. Obrigado, deputada Lídice. Inclusive, eu conversei com o bloco do PT para que indique um coordenador para isso. Peço também que os demais líderes de cada partido indiquem um coordenador para a nossa assessoria, para que a gente tenha uma reunião que seja de acordo de procedimento, que seja... agora está muito alto, pode abaixar um pouquinho, por gentileza. Para que a gente realmente tenha uma boa condição aqui. Obrigado, Lídice, pelas palavras. Vou manter, obviamente, os meus posicionamentos, mas de uma maneira, obviamente, diferente, né? Tem hora que a gente é atacante, tem hora que a gente é zagueiro. Eu prefiro ser atacante, confesso, mas às vezes a gente tem que tomar uma outra posição e pode ter certeza que eu vou cumprir isso aí, tá bom? Próximo orador, Ivan Valente. Deputado Ivan Valente. Senhor presidente, quero começar dizendo o seguinte: essa comissão geralmente foi formada por educadores ou até secretários de educação, gente experiente com educação. Atrás do senhor tem uma foto, que é o patrono da educação, aqui da comissão, Florestan Fernandes. Capitão Alden, que se manifestou agora, assim, perigo comunista, esse era um comunista. Esse era um comunista. E é o maior sociólogo do país, e mais do que isso, ele foi o responsável pelo capítulo da educação na Constituinte de 88 e também na formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse nos inspira, assim como Paulo Freire, tá? Então, quero começar com isso. Como eu tenho pouco tempo, queria só falar o seguinte: essa comissão tem muita coisa para discutir. Plano Nacional de Educação, ensino médio, de alimentação, de merenda, do que for. Nós temos uma imensa pauta. Eu queria só que as pautas não se reduzissem a banheiro unissex, entende? A perseguir professores, entende? Isso não leva a nada. Homeschooling, nós estamos falando aqui de como é que nós vamos colocar estudantes na escola para ter educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Essa é a lição da Constituição Federal de 88, que nós temos que cumprir. E eu quero falar do Plano Nacional de Educação, que nós vamos discutir o terceiro agora. E o terceiro dizia o seguinte: 10% do PIB não é um número cabalístico. Ele é feito na base de cálculos. É quem está fora da escola, quantos analfabetos e analfabetos funcionais ainda existem no país, que metas foram atingidas nos planos anteriores, que prazos que nós temos para cumprir. Aí se chegou a um número. E eu digo para você, o Brasil, entende, precisa mais de 10% do PIB para a educação. Eu quero dar o exemplo do Japão, que desde a dinastia Meiji gastava até 17% do PIB com educação. Hoje ele gasta 6% e o PIB japonês é 4 vezes maior do que o brasileiro. A OCDE toda está em torno de 5 ou 6, mas eles não têm mais analfabetos e analfabetos funcionais. Eles não têm jovens fora da escola. Eles não têm um piso miserável para os professores brasileiros de R$4.000. Ou seja, aqueles que do ensino superior é a profissão mais mal paga, professor Luiz Lima. É a profissão mais mal paga. Então, nós temos tarefas gigantescas aqui. Então, essa ideia de que se gasta muito em educação, se gasta mal, é uma falácia. E nós temos condições de detalhar isso no Plano Nacional de Educação. Um novo ensino médio, entende? Ontem, o Lula anunciou 100 escolas dos institutos federais. Só para concluir, presidente. É o melhor ensino médio do país. É o melhor exemplo de ensino médio do país. Tá? Nós devemos nos guiar por isso, para aumentar o ensino integral, profissionalizante, etc. Então, é disso que se trata, que a gente tem aqui uma imensa responsabilidade, deputado Nicolas. Vossa Excelência está aí com o professor Florestan aí atrás, entendeu? E entenda o peso dessa cadeira, para a gente não transformar isso aqui num circo, mas sim num momento de grande debate, de respeito mútuo e de condições de alavancar a educação pública, laica e de qualidade no nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ivan Valente. O último que se inscreveu foi o deputado pastor Marco Feliciano, com a palavra. Senhor presidente, deputado Nicolas Ferreira, que eu dou os parabéns e muito bem-vindo a essa comissão como presidente. Vossa Excelência tem capacidade, Vossa Excelência foi ungido por mais de 1,5 milhão de votos, então tem toda a legitimidade para se assentar nessa poltrona. Infelizmente, a democracia relativa brasileira faz com que existam pessoas que imaginam de fato que todo deputado conservador ele seja menor do que os demais. Isso se trata de uma arrogância sem tamanho de pessoas que deveriam, de fato, lutar pela verdadeira democracia. A Comissão de Educação tem vários temas a ser abordados. De fato, a educação brasileira precisa ser discutida, muito mais do que a educação, o ensino brasileiro. É fato que nossas crianças saem da escola sem saber ler e escrever, e quando sabem ler e escrever, não conseguem interpretar aquilo que leram e escreveram. O índice de analfabetismo funcional no Brasil supera a de todo mundo.
Então, nós precisamos, de fato, consertar isso. Existem algumas situações, senhor presidente, que nós deveríamos muito bem debater aqui nessa comissão, como, por exemplo, a carteirinha de identificação dos estudantes do Brasil. Em 2020, nós tínhamos uma medida provisória que dava ao estudante brasileiro o direito de ter essas carteirinhas ao preço de 15 centavos, saindo lá do Ministério da Educação, e que, infelizmente, sabe Deus por quais forças, porque foi tudo de maneira muito oculta, a medida provisória acabou caducando. E a grande imprensa trouxe a notícia de que houve um acordo, um conluio entre o Partido Comunista do Brasil e, na época, o presidente da casa, que era Rodrigo Maia, para sepultar essa medida provisória que dava ao estudante o direito de ter a carteirinha gratuita. A UNE e a UBS, essas duas instituições quase que intocáveis, e eu gostaria de saber muito bem por que são intocáveis, eu me lembro que eu consegui, por 2 vezes, 171 assinaturas para fazermos aqui a CPI da UNE, e infelizmente nunca caminhou. A UNE, que existe lastro e documentos que falam de desvios de dinheiro, a casa dos milhões, querida Alice Portugal. E nós nunca conseguimos estudar isso, nós não conseguimos vasculhar ou entender isso, porque esta casa sepultou por 2 vezes essa CPI. Então, existem coisas que, de fato, nós precisamos lutar para que a educação brasileira chegue a um nível. E, para concluir, senhor presidente, queria dizer que Vossa Excelência está num nível diferenciado. A qualidade dos deputados de esquerda tem melhorado muito. Já lhe chamam de presidente, coisa que não foi feito comigo da outra vez, quando eu fui presidente da comissão. Inclusive aqui não lhe alfinetaram muito, talvez por medo ou até por respeito à sua grande mídia social, e Vossa Excelência tem uma entrada gigantesca com os jovens do nosso país. Então, Vossa Excelência tem um tratamento aqui a rigor. Parabéns, parabéns, presidente Nicolas, que tudo aqui caminha muito bem, viu? Fala nação, fala patriotas. Considere se inscrever no canal, vamos crescer essa página, conseguir ajudar o pessoal da direita, conseguir ajudar o conservadorismo. Deus, pátria, família, vamos crescer essa página para conseguir ter voz enquanto ainda podemos falar. Inscrito o deputado Tarcísio Mota. Obrigado, senhor presidente. Faço aqui minha primeira uso da palavra nesse ano de 2024. E lembrando, dando um bom dia a todas as pessoas aqui presentes, lembro o que a sociedade brasileira, os educadores, os estudantes, as comunidades escolares esperam desta Comissão de Educação. Esperam que a gente enfrente os principais desafios, históricos desafios da educação brasileira, há muito tempo subfinanciada, há muito tempo, inclusive com uma escola que era para poucos e apenas nos anos 90 expandiu com alguma significação, mas que ainda faltam vagas em creches, ainda falta recursos para salário digno para professores e funcionários, e o piso salarial dos funcionários é algo fundamental para isso, ainda falta gestão democrática, ainda falta transparência no uso das verbas públicas, falta muita coisa. Mas, sem sombra de dúvida, os educadores que estão lá na ponte, professores e funcionários, os pais dos estudantes e os estudantes dão um esforço danado para aprenderem e socializarem conhecimento todos os dias. Cada um aqui fala do lugar do que a sua vida lhe permitiu e da sua trajetória. Eu fui professor de sala de aula durante muito tempo. E, aliás, tenho a maior saudade da sala de aula. Em determinados momentos, a saudade ainda bate mais forte. E digo sinceramente, com a convivência com muitos professores e profissionais de educação, o quanto cada um, todas as manhãs, se esforça, todas as tardes, para que os alunos absorvam conhecimento, tenham compreensão de como é o mundo. E, por isso, saúdo com muita alegria o anúncio de mais novos 100 institutos federais de educação. Eu mesmo sou professor do Colégio Pedro II, um Instituto Federal de Educação, e sei do modelo e da forma como aqueles institutos estão estruturados de uma educação de absoluta qualidade. Mas acho, senhor presidente, e me inscrevi quando a deputada Adriana, que não está mais aqui, infelizmente, porque a gente tem que ficar fazendo várias coisas, não vai aqui nenhuma crítica a ela, dizia sobre o Plano Nacional de Educação. Quero lembrar que o Plano Nacional e a Conferência Nacional de Educação não foram fruto de escolha de governo A ou governo B, foram frutos de conferências que aconteceram em todos os municípios e estados desse país. E é preciso respeitar o documento que saiu da CONAI. Por fim, presidente, acho que a gente precisa, de fato, encarar o debate da questão do acordo de procedimentos. Acho, por exemplo, saudável, quando vi hoje no sistema, até achei que já era uma medida positiva, de que a gente se inscreva no sistema para fazer uso da palavra para os debates gerais. Porque esse método de eu ver a mão na hora que levanta tal, coloca sobre a presidência um ônus de dizer quem é que levantou a mão primeiro ou depois. Eu levantei a mão na hora que a Adriana estava falando. E aí é isso, fica a minha interpretação de achar que deveria ter sido chamado antes ou não. Esse peso precisa sair de uma discricionalidade que não é do presidente para que a gente use o sistema como forma de inscrição para isso. Entre outras coisas, isso ajuda. Para fechar, digo apenas que não se trata de medo. Se trata aqui de um respeito que todos nós aqui precisamos ter com este espaço da Comissão de Educação. E o respeito a este espaço nos faz hoje dizer o que nós esperamos desta comissão. Mas não tenham dúvidas de que, se precisarmos lutar para manter o sentido dessa comissão na defesa da educação brasileira, dessa luta não arredaremos pé. Obrigado. Próximo. Depois, presidente, gostaria de ter a palavra. Quem?
Alice Portugal. Oficiada. Eu gostaria... Só um minuto, por gentileza. Só um minuto, por gentileza. Eu espero que depois da fala do pastor Marco Feliciano eu continue sendo chamado de presidente. Eu não tenho nenhuma vaidade. Tá super tranquilo, tá certo? O senhor citou a deputada Alice Portugal, eu não com elogio, com elogio. Mas eu acredito que não tenha sido citado de forma eu gostaria pejorativa. de Não, mas foi elogio, senhor presidente. Citou a mim e o meu partido. Eu gostaria de ter direito a... É o seguinte, foi só um minuto, por gentileza, pastor Marco Eu também Feliciano. serei. Se toda citação aqui, caros deputados, de qualquer natureza, a gente for parar para um debater e outro rebater, Mas vai não ficar é de algo... qualquer natureza, é uma natureza Sim, mas acusatória. É regimental, eu não sei se presidente. Quando há ofensa, a pessoa Mas tem não que foi pedir ofensa, deputada Sandra. Eu acho que foi elogio. Onde eu ofendi? Mas não foi ofensa. É por Qual isso foi? que precisa ter mais Onde eu ofendi? Tá bom, eu quero te fazer uma Eu fico no pergunta. elogio. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a acusação da Alice Portugal que aí a gente coloca... Citou que houve um conluio do PCdoB com a casa Isso tá na para imprensa. beneficiar Foi a imprensa que a União disse. Nacional dos Estudantes. Eu tenho o direito de responder. Doutora Alice porque Portugal, isso são conjecturas que qualquer um pode fazer. Eu não Não é acredito que caiba aqui. conjectura, Não, de fato. direito de resposta, Um falou de Paulo Freire, Começa outro mal, falou de pelo Olavo de respeito, no Carvalho. respeito, né, É uma presidente? acusação Começa mal, a mentirosa. Doutora máscara Alice cai na Portugal, primeira mentirosa. deputada Alice, um minuto para a senhora, então, fazer as suas E explicações a minha pessoais. inscrição está aí garantida. Perfeito, a Bom, senhora senhor vai ter. presidente, porque eu respeito os ritos da casa, apesar de achar que ainda não era o momento e nem o nível de maturidade para dirigir uma comissão dessa natureza, assim como protesto veementemente ao tratamento dado aos servidores de carreira, o senhor pode mexer nas funções. Mas os servidores têm que ter respeito a esses técnicos da mais alta qualidade que essa casa possui. Então, como servidora pública, o meu protesto veemente é uma posição absolutamente inédita aqui. Segundo, deputado pastor Feliciano, que eu tenho todo o respeito, quero dizer, a União Nacional dos Estudantes é uma entidade consolidada de alto respeito e representatividade na sociedade brasileira. É a que está autorizada, sim, através dos diretórios acadêmicos, dos DCEs, através das UES, a realizar a identificação dos seus estudantes, dos estudantes brasileiros. Realiza congressos democráticos gigantes. Se a extrema-direita não consegue se expandir, a não ser com fake news, através das redes sociais, entre os estudantes, na luta por direitos, por democracia nas universidades, pela garantia efetiva de melhores condições de ensino, pela diminuição das mensalidades, efetivamente é um problema de competência. A UNE é a voz dos estudantes. Obrigado. Próximo orador, o deputado Daniel Barbosa, por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui agradecer a todos os colegas aos inícios dos trabalhos. Quero deixar também aqui o meu abraço ao ex-presidente Moses, que presidiu muito bem o ano passado a casa. Quero dizer que nós temos aqui, e vários deputados já falaram sobre isso, nós temos que discutir questões mais objetivas, nós temos que fugir dessas questões ideológicas. O Brasil tem pressa, os estudantes têm pressa, e nós precisamos discutir e debater temas que são importantes e são relacionados diretamente à educação. Fico muito feliz em ver que aqui, esta comissão, ela é composta por maioria de professores. Eu, como neto de professores, eu sempre repito isso aqui, fico muito orgulhoso em poder participar e poder contribuir aqui e aprender também junto a esta comissão. Eu quero dizer que eu subscrevo, eu acho que já foi colocado à frente o requerimento do Pedro Kizai, da gente convidar o Camilo Santana aqui. O ministro veio o ano passado, ele respondeu algumas perguntas, muitas delas ele respondeu com clareza, colocou as metas que o governo federal tem para as escolas em tempo integral, que é uma das, na minha concepção, é uma das maiores campanhas que nós devemos fazer para combater a evasão escolar e a melhoria do ensino em nosso país, porque o estudante passa o dia inteiro na escola e isso melhora até na segurança, porque nós tiramos eles de um horário de vulnerabilidade, que é quando os pais estão no horário de trabalho. Também quero aqui deixar a minha menção de felicidade de ontem ter participado no Palácio do Planalto do anúncio de 100 novas unidades federais, os institutos federais, e os IFs são muito importantes, pois eles, além de ter um ensino de qualidade, eles preparam os nossos jovens para o mercado de trabalho. Fico muito feliz com esse anúncio do presidente Lula e do ministro Camilo Santana, e vai ser um prazer ter o ministro aqui novamente para poder nos explicar, para poder nos mostrar quais são os planos e os próximos passos do governo, para a gente estar acompanhando. Quero muito aqui contribuir com esta comissão, assim como todos os colegas, e desejo que nós tenhamos aqui um ano de muita produtividade e, como eu falei anteriormente, de discussões objetivas, saindo das pautas mais ideológicas e entrar realmente no que importa, que é a qualidade de ensino e a educação no nosso país. Obrigado, deputado. Próximo. Obrigado, presidente. Um minuto, por gentileza, deputado Tarcísio Dura Salaber com a palavra. Obrigado, presidente. Deputado Nicolas, são públicas as nossas divergências políticas, ideológicas,
pessoais. Divergências essas que acabaram desembocando, inclusive, na justiça. Mas eu acredito que acima de qualquer divergência política ou ideológica tem que estar o espírito republicano. O senhor se lembra da nossa relação na Câmara de Vereadores, que buscamos levar o bom tom, e espero que nessa comissão seja assim, e pode contar de minha parte um bom debate para a gente fazer, de fato, uma condução saudável na educação nessa comissão. E eu sempre resgato, nos meus discursos, aquela fala do Bertolt Brecht, que diz, primeiro o estômago, depois a moral. Porque o tempo da fome não é o tempo da ideologia. Então, nesse sentido, o combate à fome, o combate às desigualdades e a defesa da educação tem que estar acima de qualquer coloração ideológica, política ou partidária. E há questões básicas na educação nacional que não foram resolvidas. Muitas das vezes porque há um debate ideológico que impossibilita a criação de qualquer ponte. Questões básicas como, por exemplo, e aqui foi bem dito, que mais de 1 milhão de estudantes no Brasil não têm acesso à água potável. E que aumentou, no último ano, a quantidade de escolas sem água e também sem água potável. É um absurdo. Tem que lembrar também uma questão básica. O Brasil figura, segundo o ranking da OCDE, entre as últimas posições em que o jovem quer ser professor. Nós vamos ter daqui a 15 anos um déficit de professores na educação básica brasileira, porque ninguém mais quer ser professor. O jovem prefere e opta ser por traficante do que ser professor, porque é super desvalorizado e desmoralizado esse tipo de profissão. Então, nesse sentido, há questões urgentes a serem feitas. E eu penso, presidente Nicolas, que se nós conseguimos nessa comissão provocar o governo federal para duas questões básicas. Primeiro, valorizar de fato o professor e os profissionais de educação no Brasil. E, para além disso, independente das questões ideológicas, a gente conseguir também garantir que no final desse mandato, todas as escolas do Brasil tenham acesso ao saneamento básico, será a maior vitória que a gente pode fazer, e isso depende de questões políticas e ideológicas. Por isso, pode contar comigo para o bom debate e por respeito à sua figura e ao partido que você faz parte. Obrigado. Obrigado. Próximos inscritos, deputada Samia Bonfim, logo após, deputado Otônio de Paula e Raymond. Senhor presidente Nicolas Ferreira, quero saudar Vossa Excelência pela brilhante condução desta primeira reunião, pautada no seu estilo democrático e na sua forma democrática de condução. Apesar de que todos nós sentiremos falta de Vossa Excelência deste lado do alambrado, né? Onde Vossa Excelência tem a maior liberdade para fazer o bom debate, que, aliás, é de sua peculiaridade. Presidente, essa comissão tem a responsabilidade de trazer para si o bom debate, principalmente do Plano Nacional de Educação, que nós teremos e que vai ditar os próximos 10 anos da nossa educação brasileira. Agora, eu quero fazer uma observação. Em tempos em que a verdade ela é relativizada, assim como a democracia é relativizada para alguns, as narrativas, presidente e senhores deputados, prevalecem sobre o bom debate. E eu fico vendo, deputado pastor Marcos Feliciano, meu amigo Luiz Lima, quando nossos colegas deputados da esquerda vêm a esta comissão e todos, quase todos, rechaçaram o debate ideológico, dizendo de que nós não podemos fazer desta comissão um ringue ideológico, não é? E eu concordo com eles. Nós precisamos, nessa comissão, fazer os bons debates que realmente apontem para o futuro que nós queremos para a educação brasileira. Agora, é interessante a esquerda falar exatamente isso, porque a questão ideológica na educação, ela só tem na direita como reagente. Nós não somos propositores do debate ideológico. Nós somos reagentes ao debate ideológico proposto pela esquerda. Na verdade, a esquerda, ela quando quer atacar, ela consegue ter a doçura da nobre deputada Samia Bonfim, por quem eu tenho um grande respeito, que consegue atacar na doçura, não é? Ao ponto de você achar que não houve um ataque, mas houve um ataque. Então, vamos sim debater o bom debate que dará norte à educação brasileira. Agora, todas as vezes que a esquerda quiser contaminar esta comissão, seja por que expediente for,
com planos ideológicos, com pautas ideológicas, terá uma direita aguerrida que não vai permitir que o futuro desta nação e da educação desta nação seja conduzido por mentes que têm pensamentos que não têm nada a ver com o bom andamento da educação brasileira. Portanto, nós estamos aqui como reagentes e não como proponentes de um debate ideológico. Obrigado, deputado Antônio de Paula. Próximo inscrito, deputada Carol D'Artora, com a palavra. Muito obrigada. Eu quero manifestar aqui a minha alegria de compor essa comissão e fazer essa fala de abertura dos trabalhos aqui dessa comissão, que é a Comissão de Educação, esse tema que tem orientado a trajetória da minha vida, mas também a minha luta política, que passa muito por aí, porque faço parte das camadas sociais que não se beneficiam de privilégios que são naturalizados nessa nossa sociedade. Então, foi através da educação que eu e toda a minha família e todas as pessoas que se parecem comigo, de onde eu venho, conseguem construir suas vidas e têm na educação a sua tábua de salvação. E foi assim que construí minha vida, me tornei professora, venho das lutas por educação pública de qualidade e fico muito feliz de estar aqui justamente nesse momento que a gente vê uma retomada da educação pública, da oferta da educação pública de qualidade através do governo federal. Quero também falar de como estamos felizes por ver o lançamento de mais 100 IFES, porque falam justamente dessa importância de que tenhamos uma formação de qualidade para poder nos desenvolver enquanto seres humanos e nos desenvolver como sociedade. Então, saudamos aqui o lançamento desses 100 novos institutos federais. Também quero falar da importância dos debates que passarão por aqui, que já foram mencionados por vários colegas que me antecederam, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação e a importância que a gente vê de poder avançar na valorização das trabalhadoras e trabalhadores da educação através do plano. Também os importantes debates sobre o novo ensino médio, sobre sua implementação e sobre como é importante, e também me somo com a deputada Sâmia Bonfim, que trouxe a importância da gente ouvir o Mendonça Filho aqui, porque a gente viu o prejuízo que foi essa implantação do novo ensino médio e vimos quantos os estudantes ficaram sem aula, quantos estudantes ficaram sem aulas presenciais. Isso evidenciou a importância da mediação pedagógica, como foi um prejuízo ficar sem as humanidades, ficar sem um conhecimento científico. E isso prejudicou muito estudantes em todo o Brasil. Então, o debate sobre o novo ensino médio é fundamental, precisa passar por aqui. A gente precisa ofertar uma carga horária decente para os nossos alunos e também avançar, e aqui muito foi mencionado, sobre debates ideológicos, e realmente é impossível que um parlamentar que tome assento aqui não tenha uma orientação, não tenha um conjunto de ideias, não tenha ideologia. Portanto, qualquer debate que foi feito aqui segue uma orientação de ideias e, portanto, é ideológico. E como alguém que é da educação, professora, só peço mais um minutinho para concluir. Um minuto não, mas digo pode da concluir. Importância de deixarmos de fora não as nossas ideologias, mas sim respeitarmos o que significa democracia, e poder exercer a democracia é fazer os nossos debates a partir do conceito de laicidade. Nós não podemos nos colocar aqui para debater valores que vêm de uma direita evangélica extremista, que inclusive dificulta Carol, por gentileza, finalize o combate à violência na escola, porque são discursos homofóbicos que fazem com que nossas estudantes e estudantes LGBTIQIA+, sofram violência não só na escola, Deputado, como em finalize casa, sua fala, por gentileza. e também as nossas meninas e mulheres que, a partir de valores dessa direita. Próximo orador, deputado delegado Éder Mauro. Obrigado, deputada Carol D'Artora. Não, já concluiu, já passou um minuto, deputada. Eu estou utilizando os mesmos trâmites, ok? Deputada, por gentileza, excedeu. Deputado delegado Éder Mauro. O senhor me perdoe, senhor presidente, mas assim como o senhor concedeu um minuto quando a deputada Alice Portugal se sentiu atacada pelo partido dela, eu só gostaria de responder à nobre deputada, porque fez um ataque diretamente à comunidade cristã evangélica. Deputado Tony, é justo e válido, o senhor tem a palavra Mas por não um foi minuto. citado nenhum deputado e nenhum partido. Cristo Nós não estamos Fobia. citando uma comunidade cristã. Desculpe. Não, deputado, Mas não há. Também não houve a citação. Houve ao PCdoB. Não, então, Ao exato. partido. Exato. Nós não somos formados por. Sim, deputado. Mas ainda há pouco foi concedida.
Deputado Tarcísio, o senhor confirmou o senhor confirmou o que o deputado Ottoni disse. Da mesma forma como eu concedi 1 minuto para a deputada Alice Portugal, para que ela falasse, porque citou o partido dela, PCdoB, é justo e acho que é equivalente que o deputado também Ottoni tenha 1 minuto. Se ele já tivesse falado, é equivalente. Ele citou os cristãos. Exato. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, se o deputado Ottoni já estivesse falando... Tá. Deputado Ottoni, se o senhor já estivesse falando há 1 minuto, já estaríamos seguindo. Por gentileza, fale por 1 minuto. Senhor presidente, eu quero apenas colocar muito claro aqui, nesta comissão, de que o princípio de laicidade do Estado é um princípio protestante. É só ver a história. Esqueça, olhe para a história. Quem defendeu o Estado laico e a divisão entre religião e Estado foram os protestantes. Então, esse tipo de acusação contra a comunidade cristã evangélica será sempre rechaçado pelos que as representam aqui. Aliás, qualquer ataque a grupo religioso deve ser rechaçado nesta comissão, seja que grupo religioso for, para mantermos um bom debate. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, deputado delegado Éder Mauro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Com o artigo, deputado. O deputado, por gentileza, com a palavra, 3 minutos, delegado Éder Mauro. Próximo, deputado Raymond, e logo após, Pedro Campos e deputado Eri Borges. Quero cumprimentar a todas e todos, dizer que esse espaço de debate que se estabelece aqui na Câmara dos Deputados talvez seja o espaço mais importante que nós tenhamos para fazer aquilo que a sociedade espera do Parlamento. Discutir a ferramenta mais importante de transformação da vida do povo, que é a educação. Eu quero aqui começar citando o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, quando diz que a educação é um ato político. E é um ato político. Porque a política existe para transformar a vida das pessoas e a educação, também segundo Paulo Freire, ela não muda o mundo, mas ela muda as pessoas que mudam o mundo. Então nós aqui temos um grande desafio e é o desafio de fazer um debate. Claro que nós somos, nós que somos de esquerda e assinamos isso com todas as letras e pingos e is, nós que compreendemos que ser de esquerda é fazer o processo da democracia mais avançada, nós que compreendemos que ser de esquerda é estar de acordo com a transformação do mundo para uma melhor divisão dos bens colocados aqui entre nós, para que todas as pessoas tenham plena vida e tenham vida com abundância, nós compreendemos que alguns outros parceiros da Câmara dos Deputados, outros deputadas e outras deputadas, tenham um pensamento diverso desse. E esses pensamentos, eles vêm aqui para o debate, vêm aqui para o plenário e eles se dão. Isso não há problema nenhum. Na verdade, a grande riqueza da política brasileira e mundial é a diversidade. E nós somos diversos. E felizmente somos diversos. Imagina se todos pensássemos como um dos deputados que aqui está, ou como uma das deputadas que aqui está, todos fôssemos homogêneos. Nós não somos homogêneos. Então, nós temos uma grande tarefa, que é a tarefa que o povo brasileiro espera de nós. E aí eu queria elencar aqui 3 pontos que já foram falados pelos deputados que me antecederam aqui nas suas preleções. Primeiro, a discussão do novo ensino médio. É preciso lembrar que a lei do ensino médio, ela chega quando o deputado Mendonça Filho é ministro da Educação. Depois, quando a gente tem a discussão do novo ensino médio, o relator do novo ensino médio é o ministro, o deputado Mendonça Filho. Então faz bem a Sâmia lembrar isso, de que a gente precisa ouvir o relator do novo ensino médio. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente vai se debruçar sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação, que vai prover as diretrizes e os encaminhamentos para os próximos 10 anos. E, por último, a questão das propostas da CONAI. Lembrando que a Conferência Nacional de Educação foi barrada pelos governos de 6 anos para cá. Os governos de Temer e Bolsonaro não fizeram Conferência Nacional de Educação. Peço 30 segundos, presidente. Peço desculpas pelo aumento da minha fala. Mas lembrar que o governo de Temer e Bolsonaro não fizeram Conferência Nacional de Educação. Tivemos uma Conferência Livre Nacional de Educação, dos movimentos sociais e do movimento de educação. Agora, essa conferência que aconteceu esse ano, ela começou nas conferências livres, nas conferências municipais, estaduais e chegou à Conferência Nacional. E por último, presidente, eu quero saudar o presidente Lula e terminar com uma fala dele que diz para nós que todo recurso usado para a educação não é um gasto, é um investimento e, por isso, mais novos 100 campos dos institutos federais do Brasil afora. Muito obrigado. Deputado Pedro Campos, com a palavra. Só complementar a última
Fala, presidente. Primeiro, agradecer que você gostou do meu cabelo e dizer que aqui na Comissão de Eu já Educação... fiz também. Depois eu mostro. Depois você me manda a foto. Vai dizer que aqui na Comissão da Educação eu não vou estar preocupado com a neve, a gente vai estar preocupado com a água nas escolas, como eu disse no outro discurso. E em relação a essa questão do debate político, ideológico, eu queria colocar um ponto de vista aqui em relação a isso também. Me preocupa quando a gente escuta ou da esquerda ou da direita dizer aqui que não vai ter debate político, ideológico, a gente vai focar nos problemas reais. Isso é político e ideológico também. Isso é uma decisão política. É lógico que é fugindo de alguma coisa, de um espectro, de uma caixa e tudo mais, mas tudo que a gente vai discutir aqui é político e é ideológico. É impossível o deputado federal pegar um microfone desse e não fazer uma fala que é política e que é ideológica. O que a gente quer é encontrar quais são os pontos de convergência que existem aqui nessa comissão e dialogar de problemas reais, urgentes e emergentes que a gente pode criar essas convergências. Agora, deixar política e ideologia de fora vai ser impossível porque essa é uma casa política e aqui todo mundo tem uma ideologia na sua cabeça que nem sempre cabe dentro de uma caixa. Então, vamos botar esse registro aqui também no dia de hoje. Obrigado, deputado Pedro Campos. De fato, se foi isso que soou, não é essa a intenção. Jamais poderemos ter um debate de políticos sem política, ainda mais políticos ideológicos sem ideologia. Seria realmente um debate raso e vazio, de fato. O que nós pedimos é que, nas decisões que forem tomadas, que nós coloquemos, obviamente, o mais importante, que são os estudantes, que são os próprios professores, que valorizem de fato o que está acontecendo no Brasil. Eu ouvi tanto de deputados aqui da direita quanto da esquerda a nossa situação que nós estamos. Isso independe de ideologia. Eu acho que essa é a visão que nós estamos vendo, né? Se você pega os rankings, tanto do PISA quanto os rankings da própria OCDE, você vê que há uma diferença muito grande dos países conosco. E isso precisa ser sanado e é isso que, de fato, é o nosso foco. Obrigado, deputado Pedro Campos. Próximo inscrito, deputado Eli Borges. Logo após será a Carol da Tora e, por fim, delegado Éder Mauro, para fechar essa comissão aqui da melhor maneira possível. Presidente, E a deputada primeiro, Cris. lhe agradeço por estar tranquilo, equilibrado à frente dessa comissão e faço um registro, presidente, da sua importância quando eu nunca vi um candidato a presidente da comissão que enfrentou tantas lutas internas, mesmo sendo esse um acerto de líderes. Então, Vossa Excelência tem uma missão muito abençoada aqui. De fato, nos preocupa muito o Plano Nacional de Educação. De fato, e eu aprendi isso há alguns anos e sempre repito, uma criança na fase cognitiva, que vai de 0 a 7 anos, ela não sabe discernir entre orientação, mandamento e sugestão. De fato, todo adulto que estiver diante dela, naturalmente vai transmitir para ela que ele está falando uma verdade. Eu sempre digo, presidente, e aí, entendam como quiser, que as 3 fábricas mais importantes de formar o caráter do ser humano é uma família estruturada, é uma igreja abençoada e é uma escola que, de fato, seja uma escola de português, matemática, física, química, etc. Em outro âmbito, senhor presidente, discutem muito o direito da doutrinação ideológica nas escolas. E há lugares do mundo que, nesse ciclo que já foi embora, estão rediscutindo. Por quê? Porque eu estou lidando com crianças puras. Aquele livro, por exemplo, A Outra Face da Cor da Pele, me parece que esse é o título, O Avesso da Pele, é uma afronta, inclusive adultos na escola que não vão lá na escola para isso. A criança, o adolescente ainda na fase da puberdade, ele não abriu o seu lado biológico para debater temas sexuais profundos, inclusive citando nome de genitália. Isso não é discriminação de cor, mas também não é esse o caminho que alguém vem propor para resolver esse problema de cor. Então, presidente, eu espero que o Plano Nacional de Educação devolva para o Brasil uma situação no ranking mundial de país que efetivamente ensina. Espero que não venham defender aqui doutrinação ideológica, sobretudo para crianças e adolescentes. Espero que a escola não se transforme num caminho de ideólogos que têm razões que não conheço na ciência, na biologia não conheço. Espero que respeite a imensa maioria dos brasileiros que defende uma postura de escola como escola. Escola de português, matemática, física, química, e não escola de caminho, de oportunismo ideológico de certos grupos. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Eli Borges. Próximo inscrito. Eu tenho uma questão de você, ordem, Hélio, presidente. Eu tenho uma questão de ordem. Eu estou pedindo direito de resposta com base no artigo 54. Mas já foi contra-argumentado, pelo senhor. Não tem que decidir a questão de ordem, senhor presidente. Deputado Tarcísio. Se eu não puder fazer meu direito de resposta, Vossa Excelência está quebrando exatamente o que Vossa Excelência disse que fazer. Eu preciso, pelo menos, formular agora meu pedido de direito de resposta para que Vossa Excelência o negue. Mas eu nem pude formular ainda. É o seu direito de negar o meu pedido de direito de resposta. Mas é o meu direito pedir o direito de resposta. Com certeza. Deputado Tarcísio, eu não... Só um minuto, por gentileza. Deputado Tarcísio, eu não irei cair, e eu não estou dizendo que o senhor está fazendo isso, mas em nenhum tipo de situação para poder me colocar como não estou sendo democrático. Porque é muito fácil criar situações para minha negativa ser considerada isso. Isso aí eu não vou deixar colar isso aqui. O que eu quero é que tenha isonomia. Eu expliquei da maneira mais perfeita possível o que aconteceu com a Alice, o que aconteceu com o Antônio. O senhor pediu pedido de explicação pessoal, fez o seu... Eu concedi a contradita para o pastor Marco Feliciano. Eu acredito que o debate já se exauriu. Não há mais o que se discutir. E eu preciso passar os o senhor pode negar, a oração para os o senhor pode negar o meu pedido de direito de resposta, mas com base exatamente na sua orientação, no artigo 74, inciso 7º, eu gostaria de fazer o pedido e gostaria de explicar até para o senhor decidir se nega ou se aceita. Esse é o rito regimental. Deputado Tarcísio, eu posso lhe conceder, no final, um minuto Não é um minuto para eu falar. Eu quero dizer que, de acordo com o artigo 74, inciso 7, me foi imputado indevidamente uma opinião pessoal que eu não proferi. E eu gostaria de explicar a minha opinião com base no artigo 74, inciso 7º. Eu leio para Vossa Excelência. A juízo do presidente só pode negar, portanto, para contestar a acusação pessoal à própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que lhe foi indevidamente atribuído como opinião pessoal. Pastor Marcos Feliciano disse o seguinte, que eu disse que qualquer deputado poderia dizer o que quisesse sobre religião dos outros. Eu não disse isso. Gostaria de contradizer como direito de resposta que me é atribuído pelo direito de resposta por um minuto. E, por gentileza, no sentido do deputado, não vai ficar um ad eterno aqui. É o que eu te peço. Obrigado. Não, pode falar. Vossa Excelência, presidente, todos que aqui estão sabem que eu fui um dos primeiros a chegar, estou aqui até o final e absolutamente de forma republicana. Pastor Marcos Feliciano, ao dizer... Deputado Hélio, só para esclarecer aqui ao senhor, há uma lista de inscritos. O próximo é o Sargento Gonçalves e logo após é o senhor Hélio Litt. Com sua palavra, deputado Tarcísio, e retome o tempo do deputado Tarcísio, por gentileza. Para contradizer a opinião... o artigo 74, inciso 7, por gentileza, deputado Abílio, por gentileza, eu concedi a palavra para o deputado Tarcísio, a respeite. Por gentileza, deputado Abílio, por gentileza, deputado Tarcísio, concedi sua palavra e retome mais uma vez o tempo. Nobre pastor Marcos Feliciano, para esclarecer o que me foi imputado como opinião pessoal de forma indevida, na minha opinião, por Vossa Excelência. O que eu disse é que se cada pessoa aqui que se sentir ofendida e atingida porque professa uma fé, ou porque professa uma ideologia, ou porque tem uma opinião sobre o governo, portanto eu dei vários esclarecimentos, o caminho regimental para que se responda a isso é se inscrever para fazer o debate sobre isso e não exigir direito de resposta. Portanto, eu falei que o que precise, o que não disse que cada um pode ofender a religião de ninguém. Ao contrário, eu disse, caso se sinta ofendido nessa situação, o caminho regimental é a inscrição para o debate e não um direito de resposta, a não ser que seja conduta pessoal daquele deputado que aqui está. Estava discutindo o método e não o conteúdo do que acontece, inclusive usando a fala da deputada, como dizendo, olha, ela fez regimentalmente... Para concluir, deputado. Regimentalmente, exatamente o que eu tinha dito na minha questão de ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador, deputado Sargento Gonçalves. Eu gostaria de saber Hélio Leite, por gentileza. Por gentileza, presidente. A senhora já falou, deputada, em terceiro lugar, aqui faz o primeiro, inclusive, a falar às 10 horas e 36 minutos. Já há algum tempo. Eu pedi uma Alice, nós precisamos, eu vou dar 3 minutos divididos em 1 minuto, tanto para o Daniel Barbosa, que falou que, inclusive, vai ser econômico, e aí o senhor cede um pouquinho do tempo para a Alice Portugal finalizar. Não, estou dizendo ceder o seu secretário no tempo informal. Eu sei. É porque foi pedido aqui, a senhora já falou em terceiro lugar, já deu suas explicações, enfim, para a gente não ter morosidade também aqui na comissão. Com a palavra, deputado Sargento Gonçalves. Os assuntos são outros, eu tenho o direito a me reescrever, presidente. Pode sim reescrever e foi isso que eu disse. Foi feito em tempo hábil antes do orador chamado. Perfeito, mas eu vou aguardar, falar. vou aguardar. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui nessa oportunidade de parabenizar pela presidência desta comissão. E todos nós, tanto da esquerda quanto da direita, sabemos o quanto foi dificultoso e quantos tentaram fazer com que isso não acontecesse. Ver um jovem como Nicolas na presidência da Comissão de Educação. Ouvi alguns deputados aqui falar que você não tem maturidade. Engraçado, mais de 1,5 milhão de pessoas lhe colocaram aqui
entre jovens, pessoas maduras e que certamente você as representa. Portanto, a sua maturidade, seja nessa comissão como em qualquer outra, não vejo que não seja a exemplar para que esteja nesta cadeira. Falaram também de que isto aqui poderia se tornar um circo. Com todo respeito ao palhaço, que tem todo o respeito de qualquer brasileiro que, infelizmente, no nosso país está simplesmente sumindo, mas quando se leva para o segundo sentido da questão da palhaçada feita, eu acho que palhaçada feita, presidente, foi o que o governo Lula fez quando no ano passado cortou 3,8 bilhões, que atingiu diretamente a educação pública, inclusive os livros didáticos das nossas crianças. E isso nenhum deputado da esquerda comunista que menciona. Gosta de mencionar que o governo Lula vai abrir mais 100 instituições de ensino. Com que dinheiro vocês vão fazer isso se vocês já estão alcançando um rombo de quase 200 bilhões de reais? Eu espero, senhores intelectuais comunistas extremistas da esquerda, possam, nesta comissão, realmente trabalhar para que nós possamos ter uma educação de qualidade com professores bem pagos e não com escolas caindo nas cabeças das crianças como está caindo. E não vou mencionar o seu nome, lá no meu estado do Pará, onde o colégio cai literalmente na cabeça das crianças. Eu espero que vocês tenham um compromisso com a segurança dos professores e dos alunos, que ano passado, num projeto nesta comissão, vocês foram contra, quando se tentou colocar aqui segurança na escola armada, catraca e câmeras, para que a gente pudesse inibir, inclusive, traficante na porta das escolas. E peço já mais 30 segundos, senhor presidente. A escola e a educação pública nesse país se refere, e eu espero que cada deputado intelectual da esquerda comunista e extremista possa, nesta comissão, levar para que os nossos alunos, crianças e adolescentes, possam aprender o conhecimento da matemática, do português, da ciência. E não que seja levado para nossas crianças sexo nas escolas de crianças de 5, 6 anos de idade e ideologia de gênero. Educação de sexo, educação de qualquer tipo outra coisa de ideologia, são os pais que dão em casa e não nas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próxima inscrita, a deputada Cristonieto, PL, Rio de Janeiro. Bom dia a todos, senhor presidente, deputado Nicolas, a quem cumprimento e parabenizo pela forma republicana com que tem conduzido aqui o trabalho dessa comissão, importante comissão de educação. De fato, acho que os olhares de todos estão sobre essa comissão, não só porque aqui nós travamos importantes debates, e aqui eu quero, de fato, ressaltar a importância de nós termos, sim, a pluralidade de ideias respeitada. Nós precisamos, sim, ter esse espaço democrático do parlamento respeitado. Então, é natural a divergência, é natural o antagonismo de ideias, isso faz parte do espírito democrático do parlamento, que eu sempre fiz questão de mencionar. Agora, eu preciso fazer aqui um desagravo público a todos os cristãos que foram ofendidos. E aqui é engraçado, porque questionam, por exemplo, a sua representatividade nesta comissão, na qualidade de presidente, mas ninguém questiona a representatividade lá dos integrantes, por exemplo, da CONAI, que são extremistas esquerdistas. Então, quer dizer, a gente precisa observar as coisas, né, da forma que elas são, e muitas vezes acusam a gente daquilo que eles fazem. Então, aqui eu queria chamar a atenção dos debates que realmente são fundamentais que nós travemos aqui. Sem dúvida alguma, como foi dito aqui pelo deputado Pedro, questões ideológicas, políticas, isso também faz parte do processo democrático. Agora, o que não se pode fazer, na minha opinião, é colocar uma ideologia acima de ações práticas em prol da educação brasileira. Então, nós precisamos, sim, ter equilíbrio, serenidade. É natural que, em alguns momentos, discursos, até mesmo, vamos dizer assim, apaixonados, até porque defendemos o nosso ponto de vista com bastante vigor, isso é natural que seja. Agora, eu acho que desrespeito, ataques despretensiosos, ou até mesmo com pretensão de realmente ofender a honra, o decoro das pessoas, isso eu acho realmente que é uma coisa que não eleva o parlamento, muito pelo contrário, apequena o parlamento, inclusive o debate que nós deveríamos estar travando aqui. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa comissão de educação, o que nós temos que observar? Bom, Plano Nacional de Educação, como muito bem já foi dito, PNE, nós temos que discutir, e discutir com maturidade, discutir com muita responsabilidade os impactos que isso vai gerar no sentido das diretrizes que nós vamos trazer. Da mesma forma, Sistema Nacional de Educação, isso vai passar por esta comissão. Então, nós temos que ter o debate técnico, qualitativo. Isso é fundamental. Passará por esta comissão. Então, eu acho que a gente precisa observar que a educação brasileira ela não pode se transformar em um fla-flu. Muitas vezes as pessoas instrumentalizam a educação brasileira. E aí, só mais 30 segundos também para concluir, senhor presidente, também, considerando a isonomia dos meus pares. A questão é a seguinte, quando eu falo fla-flu, me refiro, repito, é óbvio que as ideologias, elas são naturais, a defesa das ideologias. Agora, nós temos que ter
totalmente essa responsabilidade, essa maturidade para enfrentar os temas caros à educação brasileira. Educação é coisa séria, sim. A valorização do professor, dos profissionais de educação, do sistema de ensino, tudo isso importa. Nós temos que entender que o aluno, ele não é um robô. Ele não é um mero executor em sala de aula. Ele é um aluno que é um cidadão brasileiro que precisa ser respeitado com seus valores e princípios. O aluno, por exemplo, ele tem princípios que carregam por conta da família. Agora, essas famílias, elas serão desrespeitadas, por exemplo? Quando a gente desrespeita o aluno, muitas vezes a gente está desrespeitando aquele princípio que aquela família está ensinando para aquela pessoa. Porque antes de sermos alunos, nós somos filhos, pais e por aí vai. Então, nós temos que ter esse norte para que a gente possa avançar na educação. Até porque o futuro do Brasil ele vai passar, sem dúvida alguma, pela educação brasileira e pela forma como nós enxergamos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputada Cristonieto. Próximo. Presidente Nicolas, quero primeiro parabenizar Vossa Excelência, todos que fazem parte do comando dessa comissão, senhores deputados, senhoras deputadas. Fiz questão de pedir para mim para a educação, porque eu sei da importância dessa comissão, do que ela pode contribuir para a educação deste país, o que ela pode levar a cada município, aos estados, o que ela pode construir pelo bem-estar das famílias. Eu estou aqui com esse viés, com esse intuito, e queria vir discutir aqui aquilo que nós podemos fazer para melhorar o ensino no Brasil. Nós podemos melhorar a merenda escolar com qualidade, levando alimentação aos jovens estudantes de cada estado, de cada município, buscando a condição de poder a merenda escolar ser um alimento para aquelas famílias mais carentes do Brasil, para que nós possamos melhorar o transporte dos alunos até a escola. Eu sou do estado do Pará, no meu estado é preciso ter lancha para transportar os alunos, é preciso ter ônibus melhores, é preciso ter condição melhor. É preciso que nós possamos também avançar em curso tecnológico, buscando a formatação da juventude, buscando oportunidade para que eles possam seguir um caminho muito melhor. Sabemos da importância que tem as universidades, que tem as faculdades, e é preciso que essa comissão cada vez mais discuta esse viés. O viés da educação, o viés da construção e o viés daquilo que é importante para cada jovem que quer um futuro muito melhor. Eu vim nessa comissão para somar com cada um de vocês. Fui prefeito da cidade de Castanhal. Quando fui prefeito, ganhamos 4 vezes o prêmio da merenda escolar de qualidade, que foi importante para cada um de nós. Sei muito bem da importância da escola pública. Sei muito bem da importância dessa comissão. Sei muito bem da função de cada um de nós, que precisamos focar na educação do Brasil, que é mais importante. Focar naquilo que essa comissão pode discutir, que ela pode propor, que ela pode levar, que ela pode construir para o fortalecimento da educação no Estado, no Brasil. E eu quero deixar aqui a minha vontade de trabalhar, o meu desejo de trabalhar, dizer, senhor presidente Nicolas, que eu também quero fazer uma reivindicação. Não sei quando vem aqui o pessoal do MEC, mas quero deixar já uma proposta e um pedido, para que nós possamos encaminhar um pedido, vou encaminhar como parlamentar pelo meu gabinete, para que em Castanhal, no estado do Pará, tenha uma escola tecnológica tão importante das 100 que foi dada ao Brasil todo. Portanto, senhores parlamentares, portanto, imprensa, portanto, quem está aqui presente, senhoria, essa comissão ela tem um papel fundamental. Ela tem um papel primordial no Brasil. Ela pode mudar, com certeza, a vida de milhares de brasileiros que acreditam no parlamento, acreditam em cada um de nós e sabem da força que temos, como vemos discutir aquilo que é importante para a educação. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado por ceder o tempo para mim. Peço a Deus que ilumine a cada um de nós, que nos dê o discernimento para que nós possamos voltar para o viés da educação, que é o mais importante para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Hélio Leite, pelas suas palavras. Quero agora, por fim... Uma questão de ordem baseada no artigo 74 do Regimento Interno, por favor. Concedido, deputado Tarcísio. Então, senhor presidente, há de sua parte, inclusive depois de parte também de líderes do seu partido, um compromisso de conduzir a comissão de forma republicana. Quando eu me insurgi contra o direito de resposta do deputado Ottoni de Paula, eu estava dizendo que o que ele deveria fazer era o que a deputada Cristonieto acaba de fazer, ou seja, inscrito para a discussão, contestar a informação. Pois o artigo 74, no seu inciso 7º, é aquele que regulamenta o direito de resposta, ele diz que o parlamentar pode fazer uso da palavra a juízo do presidente, então Vossa Excelência tem de fato o poder de conceder ou não direito de resposta, para contestar a acusação pessoal, a própria conduta feita durante a discussão, ou para contradizer o que lhe foi indevidamente atribuído como opinião pessoal. Então nós temos um problema, e de fato o debate sobre o direito de resposta pedido pela deputada Alice Portugal poderia ser discutido a respeito disso, embora o deputado tenha dito, a deputada, não me lembro, especificamente o partido e dito exatamente, portanto, uma conduta do partido. Não me parece ter sido este o caso da deputada Carol D'Artora, que, óbvio, como qualquer opinião de qualquer um de nós pode ser contestada, contraposta, etc. Mas não cabe direito de resposta quando eu proferir um juízo de valor sobre o bolsonarismo, sobre o governo Lula, sobre uma prática de determinada religião, seja ela qual for,
senador sem imputar a um deputado uma conduta pessoal vinculando àquela, de fato, contestação. Portanto, peço a Vossa Excelência que em demais sessões desta Comissão de Educação se atenha ao que restringe o uso do direito de resposta para que a gente tenha melhor andamento aos trabalhos dessa comissão. Deputado Tarcísio, o senhor, inclusive, colocou, digamos assim, em xeque a própria pedido, né, de explicação pessoal, né, de opinião pessoal, que foi devidamente atribuído à deputada e ela explicou. Eu a concedi isso para ela, mesmo não acreditando que encaixava. Eu concedi também para o Ottoni, até mesmo porque, digamos, é vago, é amplo, no âmbito de isonomia. Ofereci para a deputada Alice Portugal e da mesma forma para o deputado Ottoni. Ou seja, eu peço para aqui. O que aconteceria se eu não tivesse concedido essa explicação pessoal para a Alice? Nós estaríamos talvez discutindo até agora esse problema. Eu fiz isso como uma benevolência de ok, explique, e da mesma forma também como o do Ottoni. Eu digo, no meu juízo, o que me é atribuído pelo regimento. Então, nós não vamos ficar aqui discutindo subjetividades. Eu quero dar continuidade dizendo que, das próximas vezes, espero que o pedido de explicação pessoal seja, de fato, atribuído ao que está no artigo 74, para não houver nenhum tipo, para não acontecer nenhum tipo de divergência, seja com o partido, seja com relação à sua fé. Até mesmo porque é algo que um pode se sentir, o partido pode ser mais do que a própria fé da pessoa, ou a fé pode ser mais do que o partido, e isso é impossível eu ter aqui o arbítrio disso. Então, peço para que a gente, inclusive, finalize aqui a lista, temos aqui que liberar a comissão para ser cult, e eu vou conceder a palavra para os inscritos. Eu só queria contraditar a questão de ordem do deputado Tarcísio. Isso é regimental. Mas, senhor presidente, há aqui uma tentativa de esclarecimento, eu poderia dizer que, inclusive, é uma reclamação e não uma questão de ordem, no sentido de expor qual era o motivo da minha rejeição sobre isso. Não cabe... Eu compreendi. É que não cabe contradita, não há nenhuma modificação. Eu compreendi, deputado Tarcísio, que a sua na boa vontade, era de fato mais fazer uma explicação do que de fato uma questão de ordem. Mas, contudo, como for uma questão de ordem, eu concedo a contradita para o pastor Marco Feliciano. Logo após, nós iremos conceder a palavra para os inscritos, que é Sargento Gonçalves e o Hélio Leite. E eu vi que algumas pessoas pediram aqui, darei 3 minutos e dividirei. Então, isso significa que Vossa Excelência terá no prazo regimental que responder a questão de ordem também. Perfeito. Ok, pastor Marco Feliciano. Senhor presidente, apenas para... Deputado Abílio, por gentileza, deixe seu colega, pastor Marco Feliciano. Gente, fique em paz, deputado Abílio não é da... Estou brincando. Deus é bom. Por gentileza, com a palavra, deputado pastor Marco Feliciano, para contraditar. Senhor presidente, infelizmente a deputada que foi o alvo dessa questão de ordem, ela acabou saindo da comissão, mas eu queria fazer um apelo aqui ao próprio deputado Tarcísio, porque eu tenho profundo respeito. Permita-me discordar do que Vossa Excelência falou, que qualquer um deputado pode falar sobre a religião de qualquer pessoa aqui dentro. Eu não aceito isso. A questão da religião... Eu agora exijo direito de resposta. Inclusive, é um debate... Eu não posso... Mas é só pegar as notas taquigráficas de Vossa Excelência. Está me sendo imputado algo que eu não falei. Nas notas taquigráficas, Vossa Excelência vai ver que Vossa Excelência disse que qualquer assunto pode ser debatido aqui, inclusive de religiões. Eu não aceito debate de religiões aqui, porque isso é intolerância religiosa. Intolerância religiosa não pode ser praticada em nenhum ambiente, principalmente no ambiente da Comissão de Educação. Agora, interessante haver uma deputada do PT, sabendo que o presidente Lula derreteu, principalmente na questão do apoio dos evangélicos, vir para uma comissão como essa e atacar os evangélicos de novo, por 2 vezes. Então, esse tipo de intolerância religiosa, nós não vamos aceitar aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo. Sim, aguarde. Obrigado. Deputado Sargento Gonçalves. Senhor presidente, primeiramente dar as boas-vindas, né, e desejar sucesso na missão, tá certo? Josué 1,9 diz que não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus te abençoe grandemente nessa missão. Tenho certeza que você é mais do que capacitado para estar aí. Eu queria dizer aqui, e percebo, né, desde o ano passado, participei dessa comissão, a soberba da extrema esquerda, né, porque só eles são detentores do saber. Só eles são os grandes intelectuais. Só eles foram professores ou exerceram a atividade de professor. Ignoram que na classe, entre a classe de professores, existem vários professores que têm um espectro político diferente do que os extremistas aqui de esquerda dizem ser. Eu vim da atividade, apesar de ser Sargento Gonçalves, mas também sou professor, exerci por 2 anos a atividade de professor na rede municipal de ensino de Natal e conheço vários colegas professores que não são alinhados ao espectro político de esquerda. Mas eles tentam a todo custo ocupar essa hegemonia, né, dizerem que que representam toda a classe da educação brasileira. E aí eu trago essa contradita. Quero aqui também repudiar qualquer tipo de intolerância religiosa. A deputada que esteve aqui já se retirou, claramente ela praticou um ato de intolerância religiosa. E é incrível como a esquerda é hipócrita. Aqueles mesmos que nos chamam de intolerantes, nos chamam de perseguidores, de discurso de ódio, são aqueles que se calam diante de um ataque desse muito claro
de uma cristofobia. A deputada chega aqui na Comissão de Educação extremamente mal educada, ultrapassou o tempo que era devido. O presidente, solicitando que ela terminasse a fala, fechou o microfone e ela continuou falando. E a esquerda, deputados de esquerda, saíram ainda em defesa da deputada, que praticou, como eu disse, esse ato abominável, que é a intolerância religiosa. Se o ataque tivesse sido aqui a outra religião, que não fosse a fé cristã, eu tenho certeza que a posição, a forma como os deputados da extrema esquerda teriam se posicionado não teria sido dessa forma. Mas já esperamos, é isso já que nós temos aí, já entendemos que eles, a forma como eles atuam. Outra forma que eu quero fazer aqui, senhor presidente, é sobre o preconceito em relação às redes sociais. Saiu um estudo aí falando, eu não sei se é medo ou se é preconceito, né? Eu imagino que seja porque lá dentro das redes sociais não tem como ali você mobilizar através de pão e mortadela, né? Então nós temos que estar atentos porque a rede social é uma ressonância da sociedade. Saiu um estudo recente de um jornal, onde 15%, uma pesquisa onde 15% apenas dos deputados responde a questionamentos dos eleitores, ou dos cidadãos brasileiros. Apenas 15% do parlamento responde a questionamentos. E a rede social serve muito para isso, para nós observarmos o que a sociedade brasileira... Só mais 15 segundos, senhor presidente. O que a sociedade brasileira espera de nós aqui. Então, quando nós falamos aqui, falamos sim para a rede social, porque lá tem gente, lá tem povo brasileiro que está atento. Se a esquerda não consegue alcançar as redes sociais, se o presidente não consegue colocar, o atual presidente descondenado, não consegue colocar 5 mil espectadores em uma live, ele procure as estratégias adequadas. Mas precisamos respeitar aqueles que estão nas redes sociais, porque é povo brasileiro. Deus abençoe esta comissão, Deus abençoe a nação brasileira. Obrigado, deputado. Próximo inscrito, deputado Hélio Leite, com a palavra. Já conceder a palavra para o Daniel Barbosa, que me pediu alguns segundos. Com a palavra, senhor presidente, talvez eu tenha sido mal interpretado. Sim. Talvez eu tenha sido mal interpretado quando eu falei em fugir de questões ideológicas. Lógico que aqui nós vamos debater questões ideológicas, mas tratar do que há de objetivo é o que essa comissão tem que fazer, na minha opinião, né? Eu sou de esquerda, me considero de esquerda, votei pela terceira vez no presidente Lula e tenho aqui contribuído a esta comissão também com o meu viés ideológico. Talvez eu tenha sido mal interpretado na hora que eu falei fugir de debates ideológicos ou de fugir de questões ideológicas. É porque nós temos crianças passando sede, fome, alunos que estão numa sala de aula que não têm condições de receber, não têm condições de aprendizado porque as condições da própria infraestrutura não dá condição a isso. Então eu queria só esclarecer essa fala que talvez tenha sido mal interpretada e eu quero deixar aqui muito bem claro. Meu posicionamento sempre foi de esquerda, sempre foi em prol da educação, em prol dos professores, e eu quero dizer que vamos se ater a questões objetivas, porque precisamos urgentemente votar o novo ensino médio, debater o novo ensino médio, o PNL, tem muitas questões que nós precisamos debater aqui que que o lado ideológico às vezes não ajuda muito, mas obviamente nós somos deputados e nós temos o nosso viés ideológico. Então eu queria só explicar, talvez a minha fala foi foi mal interpretada por alguns deputados, só isso mesmo. Obrigado, está esclarecido, Daniel Barbosa. Agora eu vou encerrar, estou brincando, Alice Portugal, pode falar. Obrigada, presidente. Obrigada, eu também sou brincalhona. Eu quero dizer a Vossa Excelência que é muito importante que a gente, de fato, administre de maneira tranquila as relações políticas nessa comissão. Não há dúvida que essa comissão é uma comissão estratégica para o país. E, evidentemente, as diferenças existem. Eu, como oriunda da comunidade universitária, dirigente sindical por 15 anos, que estou exercendo meu 6º mandato aqui nessa comissão, na titularidade, uma das autoras da emenda do piso salarial nacional do professor, relatora da assistência estudantil, que está em mãos do Senado agora, para que nós tenhamos esse abrigo da assistência estudantil, diminuindo a evasão nas universidades e dos institutos federais. Quero dizer a Vossa Excelência que é muito importante que se respeite as entidades representativas da educação. Então, dizer que a Conferência Nacional de Educação ela tinha extremistas ideológicos de esquerda na sua composição, é desconhecer o que foi aquela grande conferência. Por isso é fundamental que discutamos os resultados da Conferência Nacional de Educação, deputado Raimundo, como Vossa Excelência asseverou. Ali estavam os gestores, ali estavam os secretários de educação dos estados e dos municípios, ali estavam as representações dos professores, através da CNTE, através do Andes e do Proifes, através de suas entidades de base, dos servidores, através da FASUBRA, inclusive com 37 universidades em greve no setor técnico, neste momento,
por carreira e por reposição salarial. Ali estavam os estudantes através da UNE, da UBS, das suas entidades de base, que não podem ser desqualificadas no âmbito dessa comissão, senão nós teremos um embate objetivo dessas instituições com essas falas que ocorreram, inclusive, aqui na manhã de hoje. É minha obrigação deixar claro de que essa representação é acolhida por essa comissão há muitos anos, por presidentes de todos os naipes políticos, não é? Assim como a garantia da laicidade, do respeito à opção religiosa. Sou comunista, graças a Deus. Não é? Sou do partido de Jorge Amado, que foi o deputado federal que aprovou a lei da liberdade religiosa nesse Brasil. Frequento as igrejas para debater, como farmacêutica, bioquímica, sobre as consequências de drogas, sobre os direitos da mulher, respeito a todas as religiões. Vamos ter esse abrigo concreto no nosso peito. A fé é algo que precisa ser respeitado nas suas diversas dimensões. Não é? Eu tenho fé no povo. Né? E nas suas escolhas. Então, eu espero, presidente, que nós possamos conviver em paz com as diferenças e que possamos ter a convergência em defesa da educação como elemento estratégico, como a grande bandeira dessa comissão. Muito obrigada. Obrigado, deputada Alice. Este ponto que a senhora levantou com relação a desqualificar as outras instituições, isso aqui de fato não irá acontecer, mas quero lembrar também a importância da nossa representatividade. Nós somos deputados federais e nós somos os representantes de todo um povo, incluindo professores, incluindo os estudantes. Então, não vamos fazer, obviamente, né, nem uma supervalorização, tanto de um lado quanto do outro. Mas sim lembrarmos de que nós somos os representantes. É isso que eu quero dizer. Sim, eu não quis dizer que são... Oh, meu Deus. Eu não quis dizer que são dois lados, calma. Para fechar com chave de ouro, 1 minuto para deputado Abílio. Está com a palavra e nós vamos encerrar. Deputado Abílio, você só tem a palavra por 1 minuto. Presidente. Por gentileza, garantir a palavra do deputado Abílio. Pode falar, deputado Abílio. Nicolas, chamar o Nicolas de presidente Nicolas Ferreira, por questão de faixa etária, ainda é presidente de comissão de educação, mas o projeto aí é longo e duradouro. Posso dizer a vocês que, como presidente da comissão de educação, o Nicolas deve contribuir de forma imparcial, justa. A gente tem conversado o quanto é importante o posicionamento dele e esse posicionamento respeitando todas as opiniões. Ao contrário de que muitos dizem, eu acredito que a sua postura à frente vai surpreender muita gente. E como você fez de ir lá no Palácio, atender os estudantes e demonstrar o quanto você é simpático à pauta da educação, até porque você é originário dela, você discute educação antes mesmo de entrar para a política. Então, eu acredito que esse espaço será um espaço muito frutífero para a população brasileira. E que falemos mais de educação e menos de ideologia, que a comissão vai funcionar muito melhor. Parabéns. Muito obrigado, deputado Abílio. Só a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, declaro encerrado os trabalhos. Está encerrada a reunião. Finalizando a live aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dos cortes aí, né, da primeira sessão, com o Nicolas como presidente, né, da Comissão de Educação. A gente viu que teve alguns ânimos exaltados ali, pessoal que não aceita de jeito nem de maneira, né, que um cara da direita conservador presida uma sessão que eles estejam presentes. É difícil, mas a gente viu que Nicolas está preparado e conduziu com força, rigor, né, e com coragem, beleza? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.